Muito bem, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos começando nossa Masterclass de hoje. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu estou fazendo essa Masterclass um pouco gripado. Estou aqui me enfrentando uma gripe meio violenta, mas não podemos deixar o, não podemos deixar o show parar, né? Então, vamos levar a nossa Masterclass de hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar com vocês aqui. O pessoal está entrando agora. Elizabeth, boa noite. Anabela, Marla, boa noite. Cláudia Borges, boa noite. Yasmin Rodrigues, boa noite. Ivan, Rob, Sônia, todos boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos começando, então, essa nossa Masterclass. Que é uma conversa que nós vamos ter, uma conversa mais aprofundada, né? E nós vamos ter aqui hoje sobre um dos grandes padrões de bloqueio, dos grandes padrões de sabotador encontrados e enfrentados pelos terapeutas de modo geral, que é a dificuldade de lidar com o dinheiro. Eu tenho identificado ao longo desses anos todos, da minha experiência, alguns padrões de bloqueios internos, alguns padrões de sabotadores internos, que são responsáveis por muitas travas na vida das pessoas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E vários deles, né? Então, nós temos padrões mais estruturados, como a procrastinação, como o perfeccionismo, padrões, às vezes, não s- são mais simples, né? Mas igualmente impactantes, né? Como a insegurança, a desconexão, a distração, são padrões de bloqueio, né? Bloqueios que acabam impedindo a pessoa de poder alcançar a sua realização, alcançar as suas metas, alcançar os seus melhores resultados. Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Então, temos observado pessoas que estão é, enfrentando, se debatendo muitas vezes com esses padrões de bloqueios internos. E algumas outras pessoas, e isso é mais alarmante, né? Algumas outras pessoas, e não é um número pequeno, nem se dão conta de que estão impactadas por bloqueios internos, por sabotadores internos. Percebem uma vida com menor nível de resultado, com menor alcance de resultado, com menor nível de realização, com muitas frustrações em algumas áreas da vida, mas julgam que é assim mesmo, né? Ou que de alguma forma é uma falta de sorte ou falta de oportunidade, atribui às vezes a responsabilidade a outras pessoas, a situações externas, e não se dão conta de que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esses quadros eles falam muito mais de bloqueios internos que produzem essa realidade externa do que ao contrário. E essas pessoas nem se dão conta que se deparam com bloqueios internos desse tipo. Então, é isso que eu venho fazendo, observando ao longo de todos esses anos, ao longo desses 35 anos de prática clínica, identificando, então, né, 9 grandes padrões de bloqueio. Eu tive uma oportunidade de falar mais recentemente sobre esses padrões de bloqueio, fiz uma outra masterclass no dia 4, para aqueles que quiserem, está disponível lá na, na, na plataforma, uma masterclass gratuita também, onde eu falei sobre esses bloqueios, né? Sobre esses 9 padrões, os principais sabotadores internos, que era como a gente vai identificar, como a identificação desses padrões, né? Na sequência, eu resolvi fazer, então, hoje essa masterclass, escolhendo um desses padrões, principalmente relacionado ao impacto na vida do terapeuta ou das pessoas que querem ser terapeuta. E aí, então, eu escolhi a dificuldade de lidar com o dinheiro. A dificuldade de lidar com o dinheiro é um dos 4 grandes bloqueadores internos, um dos grandes sabotadores internos que o terapeuta ou quem quer ser terapeuta enfrenta na sua vida, na sua profissão. São 4, né? A dificuldade de lidar com o dinheiro, que a gente vai falar hoje, a gente vai ter uma conversa mais aprofundada sobre isso hoje. Eu vou trazer a minha visão, aquilo que eu tenho observado nos terapeutas, e quem quer ser terapeuta
as origens dessa dificuldade, o que, que normalmente gera esse tipo de dificuldade, quais são as consequências disso na vida do terapeuta. Esse, então, é um dos principais, a dificuldade de lidar com o dinheiro. Nós temos outros três grandes bloqueios internos do terapeuta. O segundo seria o medo e a insegurança no atendimento. Terapeutas que acabam não conseguindo ter resultados significativos porque se deparam com um medo excessivo, com uma insegurança excessiva na aplicação, na realização dos seus atendimentos, na aplicação dos seus métodos, quando estão lidando com os seus clientes. Ou seja, mesmo que isso não seja frequente, mas em alguns momentos sentem uma insegurança, um medo nesse atendimento que acaba também impactando no resultado, trazendo um nível de frustração, de pouca realização do terapeuta, e aí, com isso, bloqueando, então, a realização desse terapeuta. O terceiro grande padrão de bloqueio dos terapeutas é a sensação de despreparo. Então, muitos terapeutas sofrem com uma sensação permanente de que não estão preparados para poder atender. Então, muitos dos terapeutas, e nós vemos isso, né, com muita frequência, acabam sempre achando, tendo aquela impressão, aquela crença interna de que precisam, então, de mais formações, de mais um curso, ou então ainda não encontrar aquele curso que vai trazer o entendimento e um método, e uma forma de aplicação que os deixe seguros. E isso acaba resultando num padrão de repetição de vários cursos, na busca incessante de várias formações, de longa duração, alto investimento, mas a sensação de despreparo, ela não some. Digo mais, às vezes até piora, porque nós temos, então, mais recursos e parece que com mais recursos a gente não se dá conta de como vai usar. Muitas vezes os recursos, as formações, os métodos são quase que incompatíveis uns com os outros e a gente, então, vai, ao aplicar, ou ao utilizar, fica uma dúvida natural, por conta muito desse padrão da sensação de despreparo. Isso, na verdade, não é uma falta de preparo, né? Porque, claro que nesse campo nós vamos estudar a vida toda, nós vamos ter sempre a necessidade de estar aprimorando, conhecendo coisas, mas nós, de uma forma responsável, quando nós dominamos uma parte de algum método e tal, e temos essa condição, nós estamos preparados, sim, para poder ajudar as pessoas, para poder atender as pessoas dentro daquilo que a gente domina. Então, não é uma questão objetiva de ter ou não ter o recurso, né? O que é uma coisa até razoável, buscar, de uma forma responsável, um domínio básico de um domínio de um recurso, de um método, de uma formação, de uma técnica para poder utilizar com o nosso cliente. A questão é quando essa sensação de despreparo ela permanece, né, indefinidamente, fazendo com que o terapeuta não se sinta confiante, realizado, sempre com a sensação de que falta alguma coisa. E o quarto grande bloqueio encontrado, identificado nos terapeutas e para quem quer ser terapeuta, é o que nós chamamos de síndrome do impostor. É aquela sensação que alguns de nós passam de vez em quando de achar que não é bom o suficiente, de que, na verdade, as pessoas acham que nós somos melhores do que a gente acha que é. Terapeutas, por exemplo, não conseguem ser elogiados, quando são elogiados, ficam às vezes até constrangidos que estão sendo elogiados. Têm a sensação de que estão enganando o seu cliente, ou então não estão certos do valor que tem o seu trabalho, a sua atuação. Isso fazendo, então, com que tenha sempre a sensação de que nós somos menos, né, ou não estamos à altura, há uma defasagem de valor, né, o valor que a gente atribui ao nosso trabalho, o valor que a gente acha que as pessoas atribuem ao nosso trabalho. Então, essa oscilação, essa variação, ela acaba gerando no terapeuta um nível de pouca realização também, de muita frustração, e nós, tecnicamente, chamamos de síndrome do impostor. Então, esses são os quatro grandes bloqueios, né, que eu identifiquei, são os principais dos nove, e esses quatro estão muito presentes na vida dos terapeutas. Nesses quatro padrões de bloqueio que a gente trabalha fortemente hoje num programa específico chamado Destrave, que é justamente para ajudar os terapeutas a destravarem dessas condições que estão impedindo você de viver da terapia, viver de ser terapeuta, de poder viver dessa profissão, né? Que é quase uma missão, né? De ajudar outras pessoas a superarem as suas dores. Eu vejo que muitas vezes há um desperdício, né? Porque existem pessoas que têm um potencial,
que tem uma condição bastante interessante de ajuda, de ajudar outras pessoas, e essas pessoas estão patinando nos seus medos, nas suas inseguranças, nesses sabotadores internos, e não conseguindo, então, ir além. Mas eu diria para vocês que desses quatro, eu posso quase que afirmar que, com certeza, um dos principais e mais frequentes padrões de bloqueio é a dificuldade de lidar com o dinheiro. Nós vemos terapeutas que fazem a minha formação, passam pelos cursos de formação, estão preparados, né? Fazem a prática, estão preparados, habilitados, estão seguros para poder atender. E quando vão, por exemplo, divulgar o seu trabalho, não conseguem falar do seu trabalho. Não conseguem falar para as pessoas do tipo de trabalho que fazem. Não conseguem, muitas vezes, colocar valor, colocar preço no seu serviço, na sua sessão. Não conseguem, por exemplo, cobrar dos seus clientes. Não conseguem cobrar. Ou seja, não é uma coisa que parece simples, que é natural, ou seja, nós podemos colocar valor em valor financeiro na prestação do nosso serviço, naquilo que a gente oferece para o nosso cliente, e nós vemos, então, terapeutas com dificuldade de colocar, de fixar preço. É, e não é por uma questão de mercado, ou porque estão começando, ou porque. Não, muitas vezes a justificativa é até essa, né? Ah, porque está começando, ou é porque o mercado, porque está difícil, a economia, a gente sempre vai colocando a culpa, né? Em alguma coisa externa, mas invariavelmente é um movimento interno, ao ponto de, algumas vezes a gente vê isso, né? O terapeuta ele coloca um valor abaixo do de mercado, porque ele não sabe se realmente, será que ele está cobrando demais? Será que não tem? Será que o cliente tem dinheiro para poder pagar? Será que ele não está cobrando excessivamente? Então, ele mesmo já parte de uma redução do valor da sua sessão. E, por exemplo, quando o cliente, naquele momento que entra em contato com a gente, manda uma mensagem, você faz terapia, me deram a sua indicação, ou então eu vi aqui a sua postagem, queria saber como funciona, quanto você cobra? E o terapeuta, às vezes, não consegue devolver essa pergunta com uma resposta, dando valor, ou às vezes, como acontece muito, não, a gente conversa e tal, e aí quando se fixa um valor que já está abaixo do mercado, na primeira colocação, então a média da sessão é, sei lá, R$ 250. O terapeuta já começa a colocar 200, quando ele fala, olha, o valor da sessão é 200, mas se você tiver alguma dificuldade, a gente pode baixar, qualquer coisa a gente pode fazer 150. O cliente fala assim, não, o que eu estava pensando, não tem problema, pode ser 100. Ou seja, o cliente às vezes nem falou que ele tem realmente uma dificuldade e o terapeuta já antecipa já um valor reduzido, ele reduz naturalmente e não é nem um pedido, uma solicitação de redução do cliente. O próprio terapeuta ele já parte para uma nível de desconto, fazendo então com que o valor da sua sessão ele seja menor, muito menor, e aí acaba gerando uma consequência natural, uma bola de neve, né? Porque com o valor da sessão mais baixo, o envolvimento às vezes do cliente é baixo. Isso é uma ilusão, né? A gente pensa, não, eu adoro atender social. Por que as pessoas gostam de atender no social, ou seja, de baixa renda, com valores baixos? Né? Quer dizer, não é um problema de atender uma pessoa de baixa renda e ela pagar pouco, mas veja, como a gente vai ver aqui, o valor que a gente cobra na sessão e o valor atribuído, o valor financeiro atribuído a qualquer serviço, no nosso sistema, ele representa o valor que se dá àquele tipo de serviço. Então, quando nós fazemos isso, nós não estamos valorizando ou fazendo com que quem não possa pagar, possa pagar. Nós estamos desvalorizando essa oferta de serviço. E isso faz com que o cliente, mesmo que inconscientemente, ele também acabe desvalorizando o seu próprio processo de transformação. Não tenho dúvida disso. Uma coisa é o cliente que não tem recurso financeiro e ele, então, faz um esforço para pagar dentro dos seus recursos, ele vai pagar um valor até menor. Mas quando você, terapeuta, tem dúvida sobre o real valor da sua sessão, você já parte de uma desvalorização desse seu serviço. E isso acaba refletindo no próprio processo da terapia do seu cliente. Então, eu costumo dizer muito isso, né? Não tem a ver, por exemplo, com o valor que eu vou receber do meu cliente. Eu tenho clientes de clínica social na minha clínica, sempre eu tenho um número X de pessoas que eu atendo de baixa renda.
mas eu não tenho dúvida sobre o valor da minha sessão. Então, se a pessoa ela pode pagar, eu uso o valor dessa sessão, o valor cheio, o valor alto. Se aquela pessoa ela não pode pagar, tem uma pessoa que não pode pagar, tá, eu vou colocar um valor mais baixo, mas eu não tenho dúvida do valor da sessão. Então, é diferente o valor da sessão e o valor que eu vou receber pela sessão. E o que a gente percebe é que, não tendo isso, o terapeuta acaba gerando uma sequência de clientes de baixa renda, de baixo rendimento para o terapeuta, criando, então, um nível de insatisfação, de resultados também contidos, por conta da dificuldade de colocar valor. Uma outra dificuldade dos terapeutas é de reter, né? A gente não consegue reter. Então, eu vejo muitos casos de terapeutas que me procuram, principalmente por destrave, e não falta o dinheiro, mas também não conseguem ter um número de clientes maior, ou clientes que possam pagar um valor cheio. Ou seja, tem um sabotador interno que mantém, então, sempre num nível de clientes muito abaixo daquilo que seria possível. Isso tudo tem a ver com aspectos do terapeuta que refletem nessa sintonia com os clientes que nós trazemos. E tem uma outra questão que eu vou já começar, né, colocando para vocês logo no início da nossa conversa aqui hoje. Né? Vai ser uma conversa um pouco mais aprofundada, mas é uma conversa, né, que eu quero trazer para vocês. Existe também uma certa crença no meio da terapia, no meio da psicoterapia, de que esse trabalho ele fica meio que contaminado, ele seria, então, ter uma característica de de um romantismo, de que ele, quanto menos dinheiro envolve, parece que mais puro ele fica, como se realmente cobrar pela prestação de serviço contaminasse a essência do atendimento, a essência do papel do terapeuta, como se isso maculasse, né, a atuação do terapeuta, o que é um equívoco enorme. Né? Mas nós temos isso, um certo romantismo, principalmente nós que trabalhamos com práticas de psicoterapia que envolvem as questões mais espirituais, mais energéticas, que envolvem sentido de vida, que envolvem essa dimensão mais espiritual, de espiritualidade. Há uma confusão de conceitos, né? Como se isso, então, trabalhar nesse nível de consciência, nesses níveis mais sutis de consciência, isso tornasse o nosso trabalho conflitante com uma parte objetiva do nosso trabalho, que é o nosso trabalho de poder, então, cobrar pela nossa sessão, de ter clientes que possam pagar, enfim. Então, muitos terapeutas ficam, às vezes, retendo as suas possibilidades de realização, de poder viver da terapia e poder atender mais pessoas, porque estão presas nesse tipo de bloqueio e, volto a dizer, muitas vezes nem se dão conta. Então, é disso que a gente nós estamos falando hoje, né? Ou seja, como muitos, às vezes até que estão aqui me ouvindo hoje, alguns que vão assistir essa masterclass depois, na aula gravada, se identificam com isso, de um certo constrangimento quando vão cobrar. Tem terapeutas que, por exemplo, o cliente esqueceu de pagar, agora no movimento muito online, né? Então, o cliente depois tem que fazer um Pix. E o cliente esquece, ele acabou a sessão, ele não fez o Pix, ele esquece. Tem terapeutas que não conseguem mandar uma mensagem para o seu cliente e falar assim, olha, você esqueceu de fazer o Pix, quando é que você vai transferir? Eu preciso que você transfira. Né? Então, assim, nós temos uma grande quantidade de terapeutas que têm dificuldades nessas questões que envolvem no entorno do dinheiro. Virgínia, todos estão me ouvindo bem? Vejam aí o som de vocês. O meu aqui está tudo normal, o meu está no máximo, as pessoas estão ouvindo bem, né? De repente a configuração do seu computador aí, ok? Não, está ouvindo bem. Isso, então. Então, dê uma olhada na configuração de vocês, que pode ser por conta do som, porque aqui está tudo ok. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês um mapa mental, né? Nós temos um mapa mental aqui nessa aula de hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse mapa mental ele vai estar disponível na aula, quando ela estiver gravada. Está sendo gravada e ela vai ser editada quando a gente coloca na plataforma. Esse mapa mental, fiquem tranquilos, esse mapa mental vai estar disponível em PDF, é só você baixar, que ele vai ter essa condição de vocês poderem rever os conceitos, estudarem, né? O mapa mental auxilia muito, né?
como instrumento de estudo, de revisão desses conceitos, né? O som está baixo. Ele está no meu máximo aqui, gente. Ele está aqui no meu máximo. Deixa eu ver aqui novamente, só checar aqui. Ele está no meu máximo aqui. Só que eu não tenho nem o que fazer. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra configuração. Não, a configuração aqui está normal. Para alguns tá bom, né? Então, aí eu não tenho como fazer, porque aqui eu estou no meu máximo aqui de volume de áudio, de microfone e tal. Não tem nem outro microfone aqui nesse momento. Bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se melhora de alguma forma. Mas eu também não estou podendo hoje, porque hoje eu estou realmente muito bem. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar então com vocês uma tela, um mapa mental de alguns pontos que eu quero cobrir nessa nossa conversa de hoje, nessa masterclass de hoje, sobre essas dificuldades de lidar com o dinheiro. Antes disso, enquanto nós estamos aí, eu vou compartilhar, coloca no chat para mim que tipo de dificuldade, se você tem, que tipo de dificuldade você costuma ter nessa questão relacionada ao dinheiro. Você tem cobrar ou do valor do seu trabalho. Pode colocar aqui, o chat isso aqui depois não é divulgado, só para eu ter uma ideia aqui do tipo de dificuldade que esse grupo está aqui, né? Que tipo de dificuldade que vocês estão enfrentando, para eu poder dar uma olhada aqui. Vamos então colocando aqui no chat, enquanto eu vou compartilhando aqui. Fico com dó da pessoa de não poder pagar. Isso. Fico com dó da pessoa não poder pagar. Esse é um tipo de justificativa, né? A gente antecipa e tem às vezes um fato real, né? Ou seja, o que acaba acontecendo? Nós atraímos, a gente acaba criando um tipo de padrão tão significativo dentro da gente que a gente acaba então atraindo pessoas que, por exemplo, têm uma condição menor de pagar e acaba confirmando a regra. E aí a gente acha que é assim mesmo. E então é melhor a gente atender as pessoas de baixa renda, que se a gente cobrar mais vai ser demais para ela e tal. Mas a gente não se dá conta de uma coisa, Sônia, que eu vou falar para vocês. Quando nós deixamos o cliente pagar um valor menor do que ele pode pagar, ele desvaloriza o processo. Inconscientemente, inclusive, ele não desvaloriza conscientemente. Mas ele acaba não entrando com a mesma abertura, com o mesmo interesse de esperar, por conta dele não estar qualificando, porque, de alguma forma, a gente desqualifica o valor, ele desqualifica o serviço que ele recebe, e nós criamos, então, um ambiente de pouca transformação, inclusive, né? Por conta disso, quando a gente fala isso, né? Poxa, coitado, ele não pode pagar, nós estamos, inclusive, às vezes, infantilizando o cliente, né? Colocando ele numa condição, às vezes, de inferioridade, e isso acaba podendo refletir na relação terapêutica, né? A minha dificuldade é mesmo de achar cliente, acha caro o nosso serviço. Eu diria para vocês que isso é um dos principais argumentos que eu atacaram as pessoas, a carestia, a economia, a guerra na Ucrânia. A gente vai usando esses argumentos, mas eu diria para vocês isso, né? O cliente achar que o nosso serviço é caro é uma profecia autorrealizável. A gente profetiza isso e a gente acaba realizando a profecia. A gente acaba, então, achando clientes que vão achar caro. E se o seu cliente ele acha caro, e se você está, claro, dentro de um valor que é razoável, dentro de mercado, dentro do seu nível de experiência e que o mercado oferece, se ele acha caro, ele não é para ser o seu cliente. Porque ele não vai conseguir, então, valorizar. Isso é igual aqui, né, quando eu dou meus cursos, né? Tem cliente que fala assim, mas esse curso é muito caro. Ok, mas assim, né, dentro de tudo que eu sei, que eu ofereço no curso da formação, de tudo que eu dou, e que dentro do que é oferecido está num preço justo, muitas vezes a pessoa não tem o recurso, isso é possível, mas a pessoa que acha caro, mesmo ela pode falar assim, nossa, eu queria fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu tenho uma dificuldade financeira momentânea.
isso faz parte da vida, né? Ou a sua própria realidade que não é compatível, de repente, com aquela formação. Mas as pessoas que acham normalmente que é caro, ou falam assim, ah, não, mas tem coisas da internet que são mais baratas, não tem uma noção do valor que você está entregando na sua terapia. Então, essa pessoa ela já entra desvalorizando, e isso reflete então, e reforça a nossa crença interna de que a pessoa vai achar caro. E aí a gente cria um círculo vicioso, né? O problema é que levando mais caro, apesar da qualidade de serviço, não valoriza e vai para o outro lado. E esse é que é o problema, né? Se a gente não valoriza, e valorizar não é só colocar o valor, né? É porque às vezes a gente coloca um valor alto, mas fica constrangido, então também não rola. É quando a gente resolve dentro da gente o que realmente é o valor que a gente quer cobrar, que é isso que eu estou falando para vocês. Eu posso receber R$ 50 pela minha sessão, mas eu sei qual é o valor da minha sessão. Então, se a minha sessão vale R$ 600, mas eu tenho um cliente que eu vejo que está investido, mas ele não tem recurso, eu posso receber, mas eu não tenho dúvida sobre o valor da minha sessão. Porque eu cobrar agora R$ 100 de alguém que pode pagar um valor maior pela sessão e que pagaria investindo, faz com que eu já entre desvalorizando o próprio serviço. E a gente não se dá conta disso, né? A gente fica com esses argumentos, né? Você falou mesmo, já fiz 3 cursos de constelação, 2 foram de 1 ano, estou insegura. É isso, né, Simone? Tônia, isso é o que eu vejo muito, né? Então, às vezes, cursos longos, mas a gente falta alguma coisa, a gente não se sente seguro. Daí, normalmente, não tem a ver com dinheiro, mas aquela sensação de despreparo, é isso que a gente tem visto, né? Tratado no destrave, porque eu vejo isso, pessoas que, às vezes, são vários motivos, né? A sensação de despreparo é uma, a outra é que, às vezes, os modelos e os cursos que a gente vai fazendo, eles não são compatíveis com a visão de ser humano que a gente tem. Então, a gente se apropria do método, mas não consegue tirar o melhor do método, porque aquele método não conversa com a visão de ser humano que a gente tem. Eu acabei de dar um curso agora, que terminou agora na última segunda-feira, sobre estratégias de atendimento e raciocínio terapêutico. Por quê? Porque a maioria das vezes as pessoas não conseguem raciocinar, ter o raciocínio para poder atender. E uma das coisas principais é essa conexão entre a visão de ser humano, o método que a gente usa e a aplicação dele. Então, a gente pode fazer, às vezes, cursos de várias fontes, de vários formadores, mas se essas visões elas não estão congruentes, a gente não se sente seguro. Né? E isso acaba, então, frustrando mais, porque mais formações a gente faz e menos segurança a gente tem. Né? Atrai muitas pessoas com perfil de baixa renda, não acham caro, não possuem recursos. Esse é um padrão muito comum. Né? Nós produzimos uma sintonia, né, uma frequência por conta dessa nossa crença, e aí a sintonia acaba fazendo e sendo confirmada por clientes que a gente atende que não podem pagar. Isso tem muito mais a ver com a nossa tomada de consciência de valorização do que efetivamente o valor do nosso trabalho. Isso tem total origem nesses nossos conteúdos inconscientes. É isso que eu vou começar a mostrar para vocês agora, mas já deu para ter uma ideia aqui da maioria de vocês do que a gente está falando. Né? Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês do nosso mapa mental. Vamos ver se o meu Zoom me ajuda. Stop. Agora vocês estão vendo, né? Estão vendo ali o mapa mental, né? Então, quando a gente fala então, da dificuldade de lidar com o dinheiro, nós estamos vendo aqui as diversas situações, são muito comuns, essas que vocês estão trazendo. Eu ouço isso centenas de vezes, né, das pessoas que me procuram, pessoas que estão fazendo uma formação ou que querem fazer formação, giram em torno dessas constatações, desses argumentos que vocês estão trazendo. Mas uma coisa que a gente não se dá conta é exatamente isso, né? Ou seja, nós temos no nosso sistema social, na forma como nós funcionamos, principalmente no lado ocidental, né? Na cultura ocidental, o valor atribuído a qualquer bem e serviço, o quanto que a gente atribui em termos de quantidade de dinheiro nesse nosso sistema, ele tem essa representação do valor que as pessoas atribuem a percepção de valor que elas têm em relação àquele bem ou àquele serviço. Então, a representação do valor, se a gente tem, então, coloca ou tem dificuldade de colocar um valor que seja justo em relação à oferta desse serviço, aquilo que realmente a gente vai fazer de diferença na vida da pessoa, a gente está falando de uma troca desigual.
porque então a gente tem algo que a gente oferece que tem valor, mas a gente atribui uma quantidade de dinheiro inferior a esse valor. E isso, sistemicamente, né, a gente vai falar aqui um pouco dessa visão sistêmica, isso cria um desequilíbrio no sistema. Então, a nossa relação com o nosso cliente, quando ela é feita com essa defasagem de valor, quando a gente coloca valores que não são compatíveis com o valor do serviço que nós prestamos, nós mandamos uma mensagem de desvalor, porque o dinheiro no nosso sistema ele representa o quanto que nós atribuímos de valor. E isso é uma realidade, né? Não adianta a gente falar assim, não, então eu vou cobrar menos porque eu quero atender as pessoas pobres. Então, por exemplo, isso não, é super válido, não tem nenhum problema. A questão é quando você faz isso pelo motivo certo, né? Então, uma coisa é você fazer o atendimento de pessoas que não têm recursos e você está contente disso, e como eu faço e atendo, pessoas da mesma forma, com o mesmo horário, mesmo método, não tem diferença, né? Mas muitas vezes as pessoas estão falando que vão atender pessoas de baixa renda, muito mais para ficarem confortáveis com essa situação de terem que cobrar sobre o seu serviço. Porque, vejam, tem pessoas, por exemplo, né, terapeutas que vão para o serviço público, vão para a psicologia hospitalar, porque tendo uma instituição que remunera você por um salário, você não tem essa situação que os terapeutas, de modo geral, têm que ter, que é o quê? Estar diante do seu cliente e ter que dizer para ele assim, o valor da minha sessão é R$ 450. E na hora que eu estou falando isso, eu estou falando assim, bom, então você vem aqui com o problema, eu tenho aqui um recurso para poder ajudar você a superar o seu problema e eu cobro R$ 450. Essa situação de nós estarmos diante do nosso cliente, colocando o valor, onde a gente parece que está prometendo a ele alguma coisa em relação ao problema que ele traz, faz com que a gente fique numa sensação de desconforto de estar colocando esse valor em relação a essa garantia ou uma promessa ou a uma possibilidade de tratamento, de resolução do problema. Então, se a gente tem uma insegurança, a gente vai ver isso, né? Que os bloqueios do dinheiro, alguns deles estão relacionados à questão da gente achar que não merece, de não merecimento. Então, parece que a gente faz, mas a gente não merece. Então, a gente acaba entrando com uma oferta de valor e acaba fazendo esse tipo de desequilíbrio que eu estava falando. A troca ela fica desigual. E quando a gente entra numa troca desigual, o sistema tende a refletir esse desequilíbrio, né? Então, um dos grandes problemas é que o terapeuta ele não realiza isso. Não adianta você cobrar pouco de alguém que pode pagar, porque na medida que a pessoa ela paga menos do que ela poderia pagar, ela está desvalorizando. Ou então você pode estar alimentando, que também é frequente, um certo tipo de sintoma no seu cliente, que é ele achar que ele está sempre levando vantagem. Ou seja, que ele fala assim, não, você cobra 400, não, mas peraí, mas pode ser 300 e tal. Aí você fala, não pode e tal. E ele fala, ok. Ou seja, ele poderia pagar os 400, mas ele paga 300 porque ele acha que com isso ele está conseguindo levar vantagem. Isso não é uma negociação. Nós já estamos ali no setting terapêutico. Você percebe que isso já é uma forma como a pessoa lida na vida e ali ele já está mostrando como é que ele lida com essas questões, como é que ele lida em relação ao outro. E a gente não se dá conta. Porque a gente acha que, ok, então vai ver que ele não tem, então 400 é muito. E a gente não se dá conta de que, algumas vezes, isso já faz parte do jogo do movimento terapêutico. Ou seja, eu já tive cliente em situações assim, né? Clientes, por exemplo, que tinham uma condição financeira muito confortável e tal. Então, pagar o valor cheio para ele era tranquilo, não era um problema. Então, quando chegava na sessão, no dia da sessão, ele ligava assim, olha, hoje eu não vou poder, que eu vou ter que viajar a trabalho, e aí eu vou ter que ir para o aeroporto, ou então hoje não deu, e aí ele desmarcava. E eu falei, olha, só que você tem que pagar a sessão. Ele, não, tudo bem, então eu pago. Aí ele passava, eu transferia. Aí na outra sessão ele chegava assim, eu esqueci de te avisar e tal, eu vou ter aqui um compromisso e tal. Então ele passava assim, 2 sessões sem ir, ia 2 sessões sem ir. Então veja, é o tipo de cliente que, né, ele paga a sessão, paga o valor cheio, não é problema, né? Eu cheguei para ele e falei assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar, eu vou interromper o processo terapêutico, tá? Na hora, você precisa resolver primeiro a sua vida, o quanto você realmente está disposto a investir no seu processo terapêutico para dar continuidade, porque sem continuidade, aí fica nisso, né? Você fica gastando, né, o seu dinheiro. Eu fico gastando o meu tempo que eu poderia estar dedicando a outras pessoas que querem realmente trabalhar, querem se tratar, querem realmente investir. E aí
nesse sentido, eu estou interrompendo o processo terapêutico. Então, vejam, não é o problema do valor, é o quanto que aquilo na terapia estava sendo usado, e eu, naquele momento, falei assim, eu prefiro não tê-lo como cliente, porque é um cliente que, não, apesar dele pagar, então, né, ele percebe, ele tem uma percepção diferenciada, porque ele poderia pagar sem ir, mas ele, com isso, ele começa a administrar o processo terapêutico, e ele não está investido. Então, não é um tipo de cliente que eu quero ter, por quê? Porque ele não está querendo melhorar, ele não está querendo se tratar, ele está querendo eventualmente explicar ou justificar para alguém que ele está fazendo terapia, ou então ele está tratando isso como algo legal, mas ele não prioriza. Então, vejam, é uma questão que envolve essa percepção do valor que a gente coloca no processo terapêutico, mas que já faz parte, desde o momento que a gente cobra, já faz parte do próprio processo terapêutico. Então, imagine, quando você entra com valor em que você já vai desvalorizando, ou fica com a impressão que você está cobrando demais, que o cliente não vai ter dinheiro para pagar, ou que é caro o serviço, mesmo que inconscientemente, isso já está implícito na sua oferta. E o cliente reage inconscientemente a isso. Só que inconscientemente nós ficamos ali presos numa lógica de pouca prosperidade. As pessoas falam de prosperidade, mas prosperidade tem a ver com isso, né? Essas diferenças que eu estou colocando aqui, né? Nós temos uma tendência no meio da terapia, principalmente nesse tipo de terapia, como eu falei, que envolve a questão de espiritualidade, a gente tem uma diferença, tem uma confusão entre termos, né? Uma coisa é riqueza, acumulação de recursos, a outra coisa é prosperidade, onde você gera recursos que vão gerando no sistema crescimento para as outras pessoas. E na hora que você, então, é bem remunerado pelo seu trabalho, quando você tem, como eu tenho aqui, eu tenho uma equipe que trabalha fazendo toda a parte de divulgação, ou seja, então, nós não precisamos necessariamente estar buscando uma acumulação de riqueza para acúmulo de riqueza, mas gerar um movimento de prosperidade onde há um fluxo de dinheiro, de bens, de serviços, que vão gerando crescimento do sistema. Os sistemas, eles são movidos pela uma lógica de crescimento. Mas nós, muitas vezes, atribuímos que parece que a gente, quando cobra, quando a gente aumenta o valor da nossa sessão, a gente está ambicionando só o dinheiro. Então, vejam, da mesma forma que tem uma diferença entre riqueza e prosperidade, nós temos também uma diferença, uma confusão muito grande entre o que é a ambição e o que é a ganância. Na ganância, onde a gente quer o dinheiro pelo dinheiro, quer tudo pelo dinheiro e vai cada vez querendo mais o dinheiro, a ambição é a gente poder ambicionar, por exemplo, termos capazes, como terapeutas, de ter renda suficiente para poder ter uma renda digna, para poder dar o bem-estar à nossa família. Eu vivo da terapia há 35 anos, full time como terapeuta, dou aula e tal, mas como terapeuta, viveria o resto da minha vida como terapeuta, né? E isso é uma forma de ambição, e isso não me impede, por exemplo, de atender alguém que não tem recursos, faça-me pagamentos, mas eu mantenho dentro de uma faixa que isso me traz um retorno não só financeiro, mas de realização, porque eu vejo que as pessoas estão investindo e elas trazem essa percepção de valor e pagam não há uma reclamação de que achar que é caro. Por quê? Porque não é uma dificuldade minha, mesmo que algumas pessoas tenham essa dificuldade, vamos conversar, vamos negociar, não é esse o problema. Mas é quando a gente internamente resolve essas travas que acabam impedindo que a gente possa expressar. Tem pessoas que não conseguem falar do seu trabalho como terapeuta, não conseguem dizer do seu trabalho de terapeuta, não conseguem divulgar o seu trabalho de terapeuta por conta dessa questão de percepção de valor. E aí, então, às vezes não consegue nem falar, divulgar o seu trabalho. E isso também tem a ver com o valor, né? A questão da percepção de valor. Muitas vezes, na hora de concretizar isso no valor da sessão, de receber do cliente, de acumular o dinheiro, né, vindo da terapia, há um efeito dessa sensação, desse padrão de valor. Então, a gente gera todo um círculo vicioso que impede o crescimento, que impede, por exemplo, que as pessoas possam viver da terapia. Mas vejam, no momento como a gente está passando hoje, onde as pessoas, não só na pandemia, mas as pessoas vêm, né, cada vez mais percebendo a necessidade de buscar uma solução para as suas angústias, para as suas aflições, para as suas incertezas. Cada vez mais as pessoas estão demandando uma necessidade de acompanhamento que possa efetivamente ajudá-las. E aí você, por exemplo, eu vejo isso nos meus alunos, né? Fazem uma formação, têm recursos para poder ajudar essas pessoas estão aí buscando essa solução e a gente está ali no nosso medo, na nossa insegurança, com dificuldade, e aí com isso a gente fica aqui e não consegue sintonizar com esses clientes que poderiam estar chegando para nós podermos atender.
Vejam, as pessoas estão. Nós oferecemos uma solução, nós oferecemos um caminho de impacto, de fazer diferença na vida das pessoas. Nós temos um papel, muitas vezes, fundamental na vida dessas pessoas. Essas pessoas elas estão dispostas a pagar porque elas veem valor nisso, elas demandam isso, elas têm necessidade disso. E então há uma troca justa, e às vezes esse encontro não acontece porque a gente está nessa retenção, nesse bloqueio, por conta da nossa dificuldade de lidar com o dinheiro. Os clientes estão ali dispostos, e aí o que acontece? Como nós acabamos não entrando nessa sintonia desses clientes, o que acaba acontecendo com esses clientes? Eles vão, por exemplo, como hoje, a uma série de ofertas das mais diversas, principalmente pelas redes sociais, eles acabam indo buscar soluções que não vão ser as ideais para eles. Por quê? Porque talvez seja o seu trabalho que seria o mais significativo para eles. Nesse momento que nós estamos falando aqui, existem milhares, centenas de milhares de pessoas que você poderia, de repente, estar podendo fazer a diferença na vida delas. Só que a gente acaba não conseguindo sintonizar, elas não conseguem chegar até nós, e a gente fica, então, elas ficam perdidas, elas vão buscar, de repente, consumir produtos, às vezes, que talvez não tão bons como os que você tem, e você não conseguiu fazer com que elas chegassem porque você não conseguiu vencer esse tipo de bloqueio. Veja, não é a culpa sua, porque, na verdade, não são crenças que a gente vem trazendo, são, como a gente vai ver, tem motivos inconscientes que travam efetivamente a vida do terapeuta. Enquanto alguns têm essa dificuldade, nós temos também ofertas na internet que são o extremo oposto, né? São pessoas que oferecem tipo de serviço de terapia, de práticas mirabolantes e que oferecem resultados muito rápidos. Eu chamo de objetos brilhantes, né? De objetos brilhantes que passam na internet. Não? Então, assim, uma oferta de 3 sessões e você fica bom do pânico. Você tem aqui uma técnica infalível que você vai ficar bom de tudo e tal. A técnica XYZ. E, às vezes, essas pessoas vendem uma autoridade e vão atrair pessoas que, na sua angústia e na necessidade de buscarem uma solução, acabam buscando esse tipo de serviço e não vão ser atendidas. Muitas vezes porque nós estamos patinando nessa dificuldade. Então, há uma tendência de muitos terapeutas de achar que não podem cobrar como se isso estivesse corrompendo o trabalho da terapia. Quero dizer a vocês que, na verdade, quando o cliente paga pela sessão e ele paga o valor justo e aquilo que é compatível com o que ele percebe, ele sai gratificado, ele sai valorizando o esforço dele, o investimento dele no processo dele. E isso é muito terapêutico. Só que muitas vezes nós é que já começamos o processo com a nossa cota de desvalorização. Isso tem muito mais a ver com o que está dentro de você, dentro desse escopo de crença, do que objetivamente da capacidade do cliente pagar. Né? Então, e é claro que, mesmo que, como eu falei para vocês, né, então, se eu deixar atender só os clientes de baixa renda, eu não consigo viver de terapia. Mas eu atendo os clientes de baixa renda e eles vêm numa quantidade sempre daquilo que eu estabeleço a cada momento, eu sempre estabeleço um número X de clientes que pagam escalonados, né? Porque é a forma de conseguir atender a todas as faixas de renda. E atendo de todas elas. E vem, então, clientes que podem pagar e clientes que não podem pagar. Né? Então, ou seja, quando a gente resolve isso dentro de nós conseguimos trazer esse tipo de sintonia daquele cliente que você pode ajudar e que está disposto a pagar o valor justo, que não é um sacrifício para ele, é aquilo que é justo, é aquilo que ele está investindo no processo dele. Né? É o processo dele, de empoderamento, né? Dele poder estar trabalhando no processo de transformação dele. E quando a gente pensa, então, numa visão sistêmica, ou seja, quando a gente começa a pensar na dinâmica sistêmica, o dinheiro ele é sempre considerado como um fluxo, ele é uma energia, ele é algo que conecta, ele é algo que alimenta um sistema, qualquer sistema. Todo sistema ele tem um fator que é aquele que estimula o desenvolvimento. O dinheiro é um deles. O dinheiro, ele como fluxo, nos sistemas, ele favorece o quê? Né? Normalmente, a gente vai ter esse reconhecimento de valor, porque, então, um sistema ele funciona quando há uma percepção dos fatores da valorização disso, ele, então, é o elemento que conecta essa troca, né? O que eu dou e o que eu recebo está pela via do dinheiro, mas é a energia do equilíbrio, né? Como nos sistemas, todos os sistemas nós temos a questão do equilíbrio entre dar e receber,
Então, quando eu presto um serviço, eu recebo valor, o que está conectando energeticamente esse fluxo do dar e receber é o dinheiro. Quando, então, a gente desequilibra isso, esse fluxo de energia ele fica desequilibrado. Ele pode, então, cristalizar. Se é uma crença minha em relação ao dinheiro, eu impregno essa energia de tal forma que, em vez de ser um fluxo, ele vai ficar estagnado. Ficando estagnado a energia do dinheiro, o que acontece com o sistema? Ele empobrece. Por quê? O outro papel do fluxo do dinheiro é o crescimento do sistema. Então, vejam, no nosso sistema econômico, no nosso sistema de trocas, o dinheiro ele tem esse elemento, tem esse fator, né, esse aspecto de fazer com que haja um reconhecimento de valor, um equilíbrio nas trocas, e isso é que faz com que os sistemas cresçam. Sistema social, porque na hora que a gente gera renda e a gente gera prosperidade, nós geramos crescimento do sistema. É diferente de acumular riqueza, né? Quando a gente gera, então, dinheiro e acumula, a gente deixa que esse dinheiro não deixa que esse dinheiro ele flua, né? Então ele não gera mais oportunidade, não gera mais dinheiro. Então a retenção ela causa um desequilíbrio. Mas você gerar, né? E essa retenção ela está a serviço de produtividade, de prosperidade, ela gera crescimento do sistema. Então o sistema do nosso cliente ele também vai crescer na medida que há um equilíbrio desse fluxo de dinheiro. Quando a gente traz uma desvalorização, a gente cria uma estagnação. E, às vezes, essa estagnação, porque aí vocês podem perguntar assim, mas de onde vem isso, né? Aí é que a gente tem visto que algumas das origens principais, elas estão a nível inconsciente, porque a maioria de nós quer, quer atender, quer ser terapeuta, acha até que pode cobrar mais, ou então que podia, quer fazer um trabalho qualquer para poder passar a cobrar mais, a ter uma remuneração mais digna, mas acaba, ao mesmo tempo, ter uma parte nossa que quer, tem uma outra parte nossa que parece que sabota, parece que de alguma forma inviabiliza isso, e cria dificuldades, cria desculpas, e nós criamos mesmo, né? E aí as dificuldades, parece que ela está vendo por causa disso, porque agora a pessoa surgiu, mas é que ela não podia pagar, e a gente vai, então, uma parte nossa que quer e outra parte que sabota, ou seja, conscientemente nós queremos ser prósperos, conscientemente todo mundo quer viver de ser terapeuta. Imagina você poder viver de ser terapeuta sabendo que quanto mais você vive bem de terapeuta, sinal que mais pessoas você está ajudando com o seu trabalho, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Isso é extremamente gratificante. E uma forma dessa gratidão, dessa troca, é o valor que o cliente paga, que te remunera e que faz você se sentir gratificado. Então, essa nossa desvalorização, ela vem por conta desse tipo de crenças, desse tipo de carga inconsciente que nós, apesar de querermos, nós não conseguimos, muitas vezes, ou com muita facilidade, modificar. São automatismos nossos, que são disparados nas situações e que têm uma capacidade de inviabilizar os nossos projetos e a gente não se dá conta disso. Nós não percebemos. E apesar de, então, ter uma parte nossa que é consciente que quer, tem uma outra que sabota. Mas por que então tem um sabotador, né? Por que nós temos esse aspecto, às vezes, tão sombrio do nosso psiquismo, que parece, nossa, então tem uma parte minha que sabota. Mas eu diria para vocês que o sabotador ele tem uma função útil, né? Porque o sabotador ele está sempre a serviço de uma proteção de alguma coisa. Pode parecer estranho, né? Eu vou começar a comentar agora aqui com vocês sobre as origens desses bloqueios. Mas eu já vou antecipar, né, essa reflexão. O sabotador, não adianta a gente tentar eliminar o sabotador. Eu fico procrastinando. Então temos que acabar com a procrastinação. Muito cuidado. Se você tenta eliminar o sabotador e ele tem uma função de proteção, não adianta você tentar tirar a proteção, porque se ele está protegendo o quê? Percebe isso quando eu falo? Se tem um sabotador e ele está evitando alguma coisa na nossa vida, e é um conteúdo nosso inconsciente, então ele não está querendo que a gente não seja feliz à toa. Ele não está querendo que a gente não consiga alguma coisa à toa. Ele está fazendo porque ele está a serviço da proteção de alguma instância nossa que a gente não conhece. Aí o que nós tentamos fazer, na maioria das vezes? Vamos tentar tirar o sabotador. Se a gente tenta tirar a proteção sem curar a ferida, o que acontece com a proteção? Ela fica mais rígida. Ela fica mais resistente. A reação dela é mais forte. Por quê? Porque ela está a serviço de uma proteção. O que nós precisamos ver, então? O que está por trás desse bloqueio?
O que será que, no fundo, está fazendo você bloquear o seu aspecto de prosperidade? De você ser capaz de cobrar sobre a sua sessão, de você poder viver da terapia e ser grato, seu cliente ser grato e ele ter satisfação de pagar o valor da sua sessão, porque ele sente o efeito que teve na vida dele. Tem alguma coisa que está por trás dessa causa. Não adianta só tentar, eu tenho que então cobrar. Você cobra lá, manda uma mensagem automática para ele pelo WhatsApp, para você ser você a cobrar. Gente, isso não vai resolver, porque por mais que seja uma ação necessária, enquanto você não resolve a verdadeira causa que está por trás, esse padrão ele não vai se modificar. Então, o que eu tenho observado, o que eu tenho visto por detrás desses bloqueios, né? Nós temos duas grandes travas, né, quando a gente fala da questão relativa ao bloqueio do dinheiro. O primeiro é uma trava em relação à energia do dinheiro. Ou seja, há um medo inconsciente que faz com que a gente evite, porque parece que quando a gente vai entrar em contato com essa energia do dinheiro, quando a gente vai entrar em contato com a energia da prosperidade, do sucesso, a gente então acaba tendo um medo, como se esse acesso, essa posse do dinheiro, o contato com esse dinheiro, ele estivesse acompanhado de algum tipo de ameaça. Nós evitamos, então, entrar em contato por conta de alguns desses grandes motivos. Ou existe uma tragédia pessoal, ou existe uma tragédia pessoal associada ao dinheiro que a gente traz no nosso inconsciente, que de alguma forma bloqueia a voltarmos a ter contato com o dinheiro. Nós podemos ter uma situação, um padrão familiar, ou seja, um padrão recorrente na nossa família que a gente sem se dar conta, mas de dificuldade de lidar com o dinheiro, da retenção do dinheiro, de negócios de falência de negócios, de mau uso do dinheiro, de fontes às vezes pouco dignas do dinheiro, fazem com que haja como tem aí no quarto item, uma maldição do dinheiro, entendeu? É como se o dinheiro viesse revestido de uma certa maldição, algo que parece que contamina o dinheiro de uma tal forma que a gente já prenuncia alguma desgraça, já prenuncia uma consequência ruim e a gente, então, inconscientemente evita. E aí, então, entra esse sabotador. Ou seja, tragédia pessoal, quando eu falo aqui, é na história do indivíduo. E aqui, é claro, como eu uso dentro dos meus métodos uma visão de ser humano que inclui, por exemplo, a possibilidade de estarmos trabalhando histórias do indivíduo, não só na história biográfica, mas histórias do indivíduo no útero materno, ou a possibilidade de vidas passadas, ou a possibilidade da tragédia pessoal identificada, por exemplo, com a história da humanidade. Ou seja, a tragédia pessoal aqui é algo que eu estou identificado, que está associado a uma tragédia, a uma consequência ruim pela posse do dinheiro. Então, se isso está presente no meu inconsciente, é como se, então, eu, conscientemente, eu quero ser terapeuta, eu quero viver de ser terapeuta, eu quero cobrar bem do meu cliente para poder ter dar uma vida digna para minha família, mas tem um lado meu que fala assim, mas isso vai ser a sua derrota, isso vai ser uma tragédia, isso vai acabar em tragédia. E aí tem uma parte um conflito tão grande que o sabotador ele acaba vencendo, ou seja, o medo é tão grande de a gente voltar a ter dinheiro, voltar de repente a ter prosperidade, às vezes de ficar deslumbrado com o sucesso, e então o sabotador ele evita esse tipo de desgraça que ele antecipa. Então, esse tipo de conflito e essa trava, ela é de tal ordem que nós vemos, então, muitas pessoas que têm potencial, que têm o desejo, têm condição de fazer, se sabotando por conta de um medo inconsciente em relação a uma consequência pelo fato de ter dinheiro. No nosso campo de psicoterapia, de terapeutas, é muito comum estar associado também à questão de uma consequência em relação a um possível erro, ou seja, da gente poder cobrar por um trabalho que, na verdade, a gente não tem nunca como garantir resultados XY, porque a gente lida com fatores muito complexos, às vezes, para garantir esse ou aquele resultado, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho dentro daquilo que nós estamos apropriados. Então, essa sensação de que, de repente, cobrar um serviço que depois pode não ser garantido vai trazer alguma consequência em relação ao julgamento que as pessoas vão fazer. Né? A gente teme o julgamento em relação àquilo que a gente fez, do resultado, da consequência, do valor que a gente cobrou.
Isso tem a ver com a tragédia pessoal, quer dizer, tem um conteúdo de tragédia pessoal que, por exemplo, pode estar impactando, gerando essa força sabotadora para você poder cobrar. Então, eu tenho vários exemplos desses, vários, diversos, né? De terapeutas, por exemplo, que, num dado momento, buscando a trava, identificando esse medo de uma tragédia pessoal, de uma consequência, acessam experiências, por exemplo, de uma suposta vida passada, ou da história da humanidade, aonde, fazendo esse tipo de trabalho, que envolve estado nuclear de consciência, que envolve uma constelação, que envolve hipnose, ou seja, que envolve esses recursos pouco convencionais, né? Ou seja, o terapeuta está identificado com experiências ou pessoais, ou então ao longo da humanidade, onde pessoas que, em alguns momentos em que utilizaram esse tipo de prática, tiveram consequências em relação à forma como foram tratados, de muita catástrofe, né? Foram queimados vivos, foram presos. E isso está tanto no nosso inconsciente pessoal, como dentro de uma identificação da história da humanidade, que pode hoje, no papel de terapeuta, gerar esse conflito. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu tenho medo de qual vai ser a consequência das pessoas. Como é que as pessoas vão tratar isso? Como é que elas vão lidar? Por isso, por exemplo, algumas pessoas não conseguem falar que fazem terapia regressiva, que fazem constelação, que fazem hipnose, porque há uma coisa que, a nível inconsciente, pode gerar essa sensação de que isso pode ter uma má interpretação, uma avaliação equivocada e uma consequência. Então, a reação natural é o quê? Evitação. Então, a gente evita entrar em contato com o dinheiro, de cobrar e tal, para evitar esse aspecto de uma consequência negativa. Como pode ser uma questão familiar, né? Ou seja, um conteúdo familiar que vem de repetição de falência, por exemplo, né? De dinheiro que não seja digno, que vem da família como sendo algo que tem uma carga. Muitas vezes o terapeuta tem uma dificuldade de lidar com o dinheiro, porque o dinheiro tem um estigma em relação então essa energia do dinheiro, ela traz uma carga como se ela pudesse ser trágica, ou ela pudesse ser contaminada com algum tipo de objetivo mais escuso. E isso está muito a nível inconsciente, e a gente não se dá conta. Então, às vezes, uma constelação ajuda a destravar, a identificar o que pode estar gerando esse tipo de impacto. Uma outra coisa que acaba afetando muito a questão da energia, do fluxo da energia do dinheiro, é a atuação de presenças. Ou seja, influências externas, energéticas, espirituais, das pessoas, enfim, que de alguma forma acabam também aumentando a nossa tensão, o nosso medo, a nossa insegurança em relação a isso, a questão de ter o dinheiro, a de poder cobrar. E aí nós ficamos, então, sendo reforçados por essas influências, os nossos medos. E aí nós também continuamos patinando. Ou então, isso que eu falei da maldição, né? E aí pode ser tanto da tragédia pessoal como familiar. É como se o dinheiro estivesse contaminado como uma maldição. Eu lembro de um cliente que eu atendi há alguns anos atrás, que ele tinha uma dificuldade muito grande, um empresário brilhante, mas os empreendimentos dele tinham sucesso. Quando ele estava no patamar assim, de poder deslanchar, ele perdia tudo, com a falência. Então, eu chamo de efeito serrote. Ele progredia, perdia tudo. Progredia, perdia tudo. Progredia, perdia. Então, esse movimento, né? Tipo a lâmina do serrote, né? Então, eu chamo de efeito serrote. E aí eu fui trabalhar com ele, né? Esse aspecto. E aí eu propus primeiro fazer uma constelação, mas no meio do processo da constelação ele acabou entrando numa regressão. E ele se vê, então, como um garoto pequeno, numa casa que está sendo invadida por vários homens que querem assaltar a família. O pai desse garoto, que o meu cliente se identifica como sendo esse garoto, chega para o garoto e fala assim, se esconde, porque eles vão querer assaltar, e não sai do lugar, não sai do esconderijo. E o pai, então, ele se esconde, o garoto se esconde, ele vê, então, os homens entrando, forçando, né, o pai a revelar onde estava o dinheiro. E o pai não revela o dinheiro, não revela onde estava o dinheiro estava escondido numa parede de fundo falso, né, numa parede de fundo falso, e o pai não fala, e aí os assaltantes matam o pai, matam a família. E o garoto do esconderijo dele assiste tudo aquilo. E eu falei assim, nossa, então aí está a origem dessa vinculação do dinheiro. Mas aí ele avança, ele fala assim, não, mas aí os homens vão embora. Quando os homens vão embora, eu saio do esconderijo. E aí eu vou para estar com meu pai e com a minha mãe.
Só que aí os homens voltam, porque eles imaginavam que alguém estava escondido. E eles me pegam. E eles me pegam e me forçam também para que eu conte onde está o dinheiro. Mas em nome do meu pai, eu também não digo onde está o dinheiro. E o garoto morre. E aí, então, esse cliente hoje, ele fala assim, na hora que esse garoto morre, ele fala assim, tá vendo? O dinheiro só traz tragédia. O dinheiro só traz desgraça na vida das famílias. Ele tinha, então, uma maldição, uma carga que, no momento de uma situação que ele está trazendo no psiquismo dele, de uma suposta vida passada, onde o dinheiro está contaminado da tragédia familiar dele perder a própria vida, a vida da família, por conta do maldito dinheiro. Então, o maldito dinheiro, então, ele está contaminado a uma maldição. Então, ele hoje é um empresário, ele quer o sucesso, mas tem algo que está sempre associando como esse dinheiro, a posse desse dinheiro, como um prenúncio de uma tragédia. Isso, depois que ele resolve isso, ele então passa a ter uma vida de prosperidade absurda. Hoje, né, agora há pouco tempo, ele me chamou para fazer uma, uma constelação em São Paulo, na cidade onde ele mora, porque me conta tudo, eu passei o dia inteiro fazendo lá, porque o negócio dele se ampliou de uma forma absurda, está super próspero, está agora com outros negócios, estava querendo fazer uma constelação, quais eram as opções que ele tinha de crescimento dentro do negócio dele, e já nem se compara aquele empresário que há 6, 7 anos atrás vivia num altos e baixos tremendo. A partir do momento que ele destrava essa questão que ele trazia, que era a maldição do dinheiro. Então, vejam, muitas vezes no terapeuta, essa questão do nosso atendimento, de nós oferecermos algum tipo de proposta de cura, entre aspas, de oferecer um serviço que leva a um bem-estar, ele também está muito associado, muitas vezes, a esse tipo de maldição, a esse tipo de tragédia pessoal. Isso pode estar travando inconscientemente a que a gente possa estar vivendo plenamente do nosso trabalho. Mas, além dessa trava em relação à energia do dinheiro, um dos principais fatores determinantes do terapeuta ter dificuldade de cobrar, de lidar com o dinheiro, de reter dinheiro, é a sensação de não merecimento. Há uma impressão, muitas vezes, e às vezes velada, às vezes nem tem tão clara, e isso às vezes é difícil, né? Porque quando eu vou conversando com um terapeuta que tem dificuldade, conforme eu vou aprofundando numa entrevista, daqui a pouco ele começa a falar as frases que começam a denunciar que tem esse não merecimento, que a princípio eu não faço, não, eu mereço, eu fiz uma formação, eu paguei muito caro, eu estou preparado, mas isso é o que nós temos no nosso racional, no nosso nível de consciência. Quando a gente está realmente diante do nosso cliente, no papel de atender, de receber, de acompanhar o nosso cliente, surgem algumas reações, alguns pensamentos, alguns tipos de comportamento que acabam confirmando essa questão do não merecimento do dinheiro. E, da mesma forma que a trava da energia do dinheiro normalmente está associada à emoção como pano de fundo do medo, a emoção de pano de fundo, né? O pano de fundo em termos de emoções do não merecimento é a culpa. É como se, então, como a gente falou, parece que a gente está cobrando o cliente não pode pagar. É como se a gente estivesse, então, determinando que o cliente vai sofrer. É como se a gente tem que cobrar, parece que a gente se sente culpado de estar cobrando pelo nosso trabalho. E aí, então, essa sensação do desvalor. Então, é onde, normalmente, o terapeuta começa a arrumar uma série de justificativas, de desculpas, em relação a ele não poder cobrar. Eu não posso ter dinheiro, o dinheiro ele contamina o meu trabalho, as pessoas, eu não trabalho só por dinheiro. Quando a gente fala isso, né, eu não trabalho só por dinheiro, claro, na maioria das vezes, né, a gente trabalha pelo prazer de trabalhar, para gratificar, eu costumo dizer isso, né? Como eu trabalho com essa questão do desenvolvimento há muitos anos, eu costumo usar muito uma frase do Viktor Frankl, que é um autor que me influenciou muito a minha vida profissional. O Viktor Frankl falava uma frase que dizia o seguinte: o sucesso, a felicidade e o dinheiro, eles são uma consequência natural de quando a gente se envolve em algo que é muito maior do que o nosso próprio desejo. Quando a gente se envolve em alguma coisa que vai além, como propósito, além do nosso desejo de viver bem e tal, mas que tem alguma coisa, por exemplo, que transforma a vida das pessoas, que deixa um legado, que tem uma preocupação com o outro, quando a gente faz alguma coisa que tem esse tipo de alinhamento de propósito, o sucesso, o dinheiro, a felicidade é uma consequência natural. Então, ele fala que a gente não deve estar preocupado em fazer as coisas para alcançar o sucesso vem naturalmente. A gente não deve estar fazendo as coisas para alcançar o dinheiro vem naturalmente. Então, isso é uma mudança de construto, né, de mindset, de mentalidade.
Mas nós temos muitos colegas, muitos terapeutas que têm isso, né? Que, na verdade, não podem ser prósperos, que parece ser próspero, parece que nós somos ambiciosos, parece que a gente trabalha só pelo dinheiro, e aí a gente tem, às vezes, a sensação de que não pode se realizar, que a gente não pode ser feliz. No fundo, tem pessoas que, às vezes, acabam sabotando porque elas têm uma sensação de não merecem ter prosperidade, de ter sucesso, de ter um nível de realização. Vejam, são conteúdos muito mais profundos, mas que tem uma trava significativa. Aí nós vamos arrumando uma série de desculpas para poder dar conta disso. Nós vamos arrumar uma série de desculpas, mas todas elas, de um modo geral, elas viram em torno de uma grande máxima que é: eu não mereço. Eu não mereço isso, eu não mereço o dinheiro, eu não mereço a felicidade. E é ambíguo por quê? Porque tem uma parte nossa que acha que merece, que quer, que deseja, mas tem uma parte nossa que fala assim: mas isso não é para mim. Então, eu vou atender e vou cobrar mais, eu vou ter, então, uma agenda cheia. Tem uma parte nossa que fala assim: mas isso não é justo, eu não sou digno disso, isso não é coerente, eu não posso. E vejam, não é uma questão que apareça com facilidade na nossa consciência. Como é que nós observamos isso? É quando a gente percebe que o nosso comportamento diante do cliente, na busca dos clientes, na forma como os clientes vêm até nós, como a gente paga, como a gente cobra, a gente perceber que que a gente tem dificuldade de ter fluidez, de ter tranquilidade nessa área. Se a gente percebe as dificuldades, muito provavelmente nós estamos sendo travados por uma crença de não merecimento. O não merecimento, ele nem sempre aparece com tanta clareza como, por exemplo, o medo do dinheiro, a questão do dinheiro ter alguma coisa, uma contaminação. Mas a trava aparece na dificuldade que a gente observa na nossa vida do dinheiro fluir. Dos clientes que podem pagar chegar ao nosso consultório. De a gente poder ter ou não dificuldade de cobrar o nosso cliente, de colocar valor. Então, é pelos comportamentos que a gente identifica que tem uma trava. A origem da trava, para cada um de nós, vai ser diferente. Não tem como a gente identificar para cada um de vocês qual é. É preciso se fazer um trabalho em relação a essas travas para poder identificar, porque uma trava como essa, seja de ordem da tragédia pessoal, seja familiar, ela pode estar determinando uma inibição da sua capacidade de realização, uma inibição da sua realização como terapeuta, e você deixa de viver como terapeuta e a consequência é pior, deixa de fazer exatamente aquilo que você mais deseja fazer, que é poder ajudar as outras pessoas a superarem as suas dores. Então, a dificuldade de lidar com o dinheiro é uma das grandes travas que os terapeutas têm enfrentado, que eu tenho observado no atendimento, não só de terapeutas já com alguma experiência, como e principalmente aqueles que querem começar a ser terapeutas, porque começam a esbarrar em algumas dificuldades, algumas crenças: não, é porque eu não tenho experiência, é porque eu não tenho o curso tal, é porque eu não fiz a formação XYZ. Na maioria das vezes, não é por conta disso. É claro que quando você está iniciando, e aí você tem ainda não tem tanta experiência, e aí você vê pelo nível de mercado, você estabelece um valor razoável, isso faz parte da curva de aprendizado, faz parte da curva de crescimento profissional. Mas eu vejo, né, pessoas que, por exemplo, começaram na mesma época que eu comecei, têm o mesmo tipo de tempo de experiência, formações parecidas, percursos diferentes, e que não têm o mesmo sucesso que eu tenho. Mas tem as capacidades individuais? Não, mas a gente percebe quando é uma questão pessoal, né, de afinidade com uma técnica, com outro estilo, quando é uma limitação por conta de aspectos pessoais que estão impedindo você de poder viver, de ser terapeuta. É isso que a gente tem visto no Destrave, né? No Destrave, né? O Destrave é um programa que eu tenho, alguns que estão aqui já fizeram, onde exatamente eu faço para os terapeutas, se chama Destrave Terapeuta, porque ajudando os terapeutas a vivenciarem, porque os terapeutas, muitas vezes, a gente ajuda as pessoas, a gente se prepara para ajudar as pessoas, mas a gente acaba não fazendo um trabalho pessoal nosso, de poder nós nos destravarmos, né? Então, o Destrave Terapeuta foi direcionado exatamente para aqueles que já são terapeutas e passam por esse tipo de dificuldade, ou para aqueles que querem ser terapeutas e já percebem isso, para que possam destravar e, então, ter um fluxo normal de trabalho, de dinheiro, de prosperidade e de crescimento, que é uma curva, né? Mas eu vejo pessoas com maior potencial, que é um desperdício, né? Pessoas que têm um potencial, que têm toda uma condição e não serem capazes de estar vivendo de uma forma razoável do seu trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, acabam trabalhando na terapia part-time, né? Ou seja, atendem só uma parte da semana, uma parte do dia, porque tem um outro emprego, porque é do outro emprego que vem o sustento, do outro emprego que eu pago os boletos, do outro emprego. Cuidado com isso.
às vezes é uma condição natural, né, de uma atividade onde a terapia tem um papel paralelo de uma outra atuação profissional, isso não é problema, mas até que ponto a gente acaba não mantendo excessivamente isso por conta exatamente da dificuldade de poder estar vivendo a terapia. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente usa isso por conta de uma pseudo-segurança, mas isso esconde uma dificuldade de a gente se apropriar realmente do trabalho de ser terapeuta por conta dessas dificuldades. De se sentir despreparado, de ter dificuldade de poder considerar que vai viver de ser terapeuta, que vai viver das pessoas, ajudando as pessoas a melhorarem, superarem as suas dores, e você ser remunerado por isso. Né? Isso não tira, não contamina o seu trabalho como terapeuta, não é porque a gente fala de espiritualidade e não seja justo nessa troca sistêmica que a gente receba o valor justo daquilo que a gente oferece como prestação de serviço. Muitas vezes nós entramos em algumas dessas armadilhas, dessas crenças fundamentadas às vezes, alguns argumentos, algumas desculpas, mas está escondendo uma trava potente que está impedindo, em última instância, que você possa fazer com os clientes que você já tem um melhor trabalho, um trabalho melhor, e talvez impedindo que outros clientes possam vir até você, que eu acho que é o pior ainda. Né? Então, a gente tem toda uma proposta de viver ser terapeuta e ajudar as pessoas, mas acaba sendo um paradoxo, né? Porque a gente acaba criando um ambiente que impede, que evita, né? Diminui a possibilidade que a gente ajude as pessoas. E muito por conta das nossas travas. Então, é importante a gente observar isso, poder tirar, né? Identificar quais são realmente as travas, né? Alguns que estão aqui já fizeram destrave, né? Mas aquilo que realmente pode estar travando e impedindo, seja aqui, como eu estou falando nessa masterclass de hoje, essa conversa que a gente está tendo sobre a dificuldade de lidar com dinheiro, mas também com outro, do despreparo, que também é enorme. Né? Esses padrões eles estão muito conectados, né? Não é difícil ter um só. Né? Então, por exemplo, a dificuldade de lidar com dinheiro está muito, às vezes, ligada à síndrome do impostor. Então, se eu acho que eu sou impostor, ou seja, se eu acho que não tem tanto valor, como é que eu vou cobrar pelo meu serviço? Então, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quando a gente mexe no destrave, a gente vai identificando e trazendo à tona, a partir de vivências, exatamente aquilo que está travando você de poder estar fluindo de uma forma mais leve, mais serena, mais solta, mais efetiva para alcançar os clientes e o resultado que você pode alcançar. Não importa se ele é muito, se ele é pouco, mas não ter esse peso de uma retenção de potencial que poderia estar sendo muito mais bem utilizado, né, por você na sua vida, na sua realização como terapeuta. Né? Então, a dificuldade de lidar com dinheiro é um dos grandes bloqueios que a gente vê no terapeuta travando, né, potencial de serem bons terapeutas. Né? Muito bem. Eu estou abrindo para perguntas, né, dentro desse tema, né, daqueles que quiserem fazer algum tipo de comentário, uma pergunta, eu estou disponível para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, atender a dúvida de vocês. Um de cada vez, gente, não precisa brigar, não. Precisa brigar, não. Pode ser um de cada vez, não tem. Né, assim, calma, não precisa brigar, não, calma. Eu respondo a todas as perguntas, não tem problema, não. Senão eu falo. Ninguém vai falar? Senão eu falo, é ameaça, hein? Eu me ameaço. Senão eu falo, hein? Vou ameaçar, senão eu falo. Ninguém Quer vai perguntar, falar? Pode Cláudio? falar? Pode falar, Cláudio. Diga lá. Então, isso é muito interessante, essa parte, né? Porque, por exemplo, eu tenho clientes bons, clientes que têm dinheiro, têm uma situação financeira boa, e às vezes eu fico com essa trava de cobrar. E são clientes que, às vezes, me pedem as coisas e nem me pedem, nem me perguntam quanto que é, eles mandam fazer. Eles confiam no meu trabalho, me mandam fazer, eu escolho o que eles vão ter na festa deles muitas vezes, e no dia de cobrar, às vezes de entregar, às vezes eu tenho cliente que fala assim, Cláudia, me passa o valor para me passar o Pix para você, para quando você vier entregar, eu já ter pago para você, não ficar... Eu não passo, Milton, às vezes eu vou passar na segunda-feira, na terça-feira, né? Ou então, às vezes, antes, eu pedia para a funcionária ir cobrar. Aí eu falava para minha funcionária, vai lá, é tanto, fala lá para ela que é tanto. E eu sabia que ela não ia reclamar, mas eu tinha essa coisa de falar,
né? E assim, às vezes, dá tanto. E aí eu ficava, tanto, né? Tem que falar. E aí eu ficava remoendo para poder falar uma coisa boba, que eu sabia que o cliente nem ia reclamar daquilo, nem daquele valor, nem nada. Não Mas tem a ver aquilo com o me causava valor. Não tem a ver com o valor, né? Com a coisa. Tem a ver com a sua reação, né? Dava isso, e aquilo me constrangimento. causava uma aflição, Uhum. né? E eu Eu mesma cons- não entendi, eu falava, deixa de ser burra, por que, que você está nessa aflição toda? Aí, Né? agora você está falando, né, Cláudio? Mas quem que estava falando isso? é, Quem estava falando isso? Deixa de ser burra. Então tem uma parte sua que fala assim, deixa de ser burra, Cláudio, cobra. Aí tem uma outra que fala assim, mas eu não posso. Ô, Cláudio, cobra. Ah, mas eu não posso. Deixa para segunda-feira. Cobra logo. Eu não sei o quê. Ah, o cliente mandou. isso, Então tá vendo? A gente fica num diálogo interno, porque tem uma parte nossa que está constrangida de simplesmente falar assim, olha, paga para mim que foi isso que eu dei a você, foi o que nós combinamos, e você me paga, e tá certo, né? A gente fica constrangido, porque parece que cobrar está fazendo e eu sei que o meu trabalho é bom, que as coisas que eu forneço são boas e tudo, e aí ficava nessa coisa. E o que você falou, assim, eu tive muitos altos e baixos também, né, assim, nos casamentos também, em termos financeiros mesmo, né, nos casamentos também aconteceu isso, né, e assim, e aquela coisa é o que você falou, às vezes eu estou com muito, às vezes eu estou com nada, né? Ou então o dinheiro vem e ele não fica, ele Uhum. vai. Quando Não eu falta, vejo, mas não às sobra, vezes, né? isso, Não falta, isso. mas não Quando eu vejo, sobra. cadê o dinheiro? Não tenho mais. Como assim? Eu tinha dinheiro agora, não tenho mais um tostão. Entendeu? Como assim que eu estou sem dinheiro agora? Né? Esse, E isso é complicado, né? Porque a cabeça da gente fica, né? Se da culpa gente porque não, não, da gente não. Da gente não, me mete nisso não. Não, não, da gente não, me mete nisso não, que eu estou já tentando resolver isso. Mas veja bem, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Eu, até há alguns anos atrás, eu tinha esse tipo de trava. Eu tinha esse tipo de trava. Eu tinha esse tipo de trava com alunos. Aluno chegava para mim assim, nossa, mas nossa, e tal, não tem condição. Eu, não, peraí, vai fazer o curso, vai fazer, não tem problema. É um aluno que depois não valoriza, é um aluno que depois vai dar trabalho, ele não vai aproveitar, ele sai reclamando. Por quê? Porque não tem a ver com o valor, ele tem a ver com a forma como ele se posiciona em relação àquilo. E eu achava que estava fazendo um grande serviço, que eu estava facilitando para que o cliente, aquele aluno, pudesse ter acesso àquilo. Até o momento que eu cheguei à conclusão de que não era isso. E o que não quer dizer que eu não possa facilitar para uma. Mas quando eu tomei consciência disso, esse aluno não é um aluno que vem para poder para participar das minhas formações, ele vai consumir um outro tipo de curso. E tudo bem, porque não é para ser o meu aluno. Entende? E Então, engraçado assim, que eu valorizo muito o trabalho dos outros. Eu não tenho esse problema com o pagar ou com o valorizar, cobra é tanto. Eu não tenho esse problema em relação aos outros. Eu não sou uma pessoa que eu fico, pô, me dá um desconto, pô, diminui aí, sabe? Nem quando eu não estou podendo pagar, às vezes eu não me vejo deixa, pedindo assim, tipo, deixa, eu não deixa eu estou. contar. Deixa eu contar para vocês uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, que foi quando eu comecei a virar essa questão em relação à consciência de valor. Eu estava atendendo, né, normalmente, as pessoas. Aí chegou uma cliente, um belo dia, a cliente chega para mim e falou assim, doutor Milton, a gente precisa conversar, eu preciso rever o valor da nossa sessão. Eu estou com uma dificuldade financeira, eu preciso conversar sobre o valor da sessão. Aí eu falei, ué, mas vamos conversar, né? E ela quis começar a sessão falando disso e tal. Não, ok, eu estou pensando em você perder o emprego, né? Ela é uma funcionária, né, que tinha de uma grande empresa e tal. De repente teve um revés qualquer lá, né? Ela disse, não, eu queria ver com ele. Eu falei, mas o que houve? Algum problema lá no trabalho? Não, não, lá está tudo bem, está tudo tranquilo e tal. O problema de sempre, não é nada disso, não. É que você não tem ideia. Eu resolvi fazer uma reforma nos meus armários de cozinha. Os meus armários de cozinha estão muito ruins. E eu vi lá, está tudo cheio de cupim. E aí eu chamei, você não tem ideia, um absurdo. Para fazer os armários novos, o cara me cobrou R$ 20.000. Então, eu não vou ter como, eu vou ter que financiar e eu vou ter que reduzir, vou ter que cortar. Então, uma das coisas que eu coloquei aqui na minha lista para poder cortar é a terapia, o valor. Eu queria ver quanto que você podia baixar o valor da sessão. Aí, aquilo, eu realizei do que ela estava falando, né? A postura dela, né?
Aí eu cheguei e falei, peraí. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu reduza o valor da sua sessão para você poder, então, ter dinheiro para pagar a prestação do seu armário que você vai fazer. É isso? Tá. Então, tá. Eu também ia fazer uma reforma do meu armário de cozinha. Então, vou fazer o seguinte, eu deixo de fazer a manutenção lá do meu armário de cozinha para você poder fazer o seu. Tá, beleza, eu deixo de fazer o meu para você fazer o seu, não tem problema não. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mas foi isso que você disse. Você está querendo dizer que você tem lá uma prioridade que você então agora reduz. Agora, aquele que está combinado, que é a parte que eu, na minha renda, que eu utilizo para uma coisa, você está querendo que eu abra mão para você pagar o seu armário de cozinha. Então, vou fazer o seguinte, se você acha que isso é prioritário, não tem problema nenhum. É super coerente. Só que então a gente interrompe aqui e você depois, quando puder voltar, aí você volta. Ela fala, não, mas você não entendeu, eu não quis dizer isso. Aí é que eu falei para ela, mas foi isso que você disse, você percebe? Ela falou, nossa, mas eu não quis valorizar o seu trabalho. Mas foi isso que estava dizendo. E você está dando valor a isso e você quer que eu diminua aqui para você pagar aqui. Então aquilo tem uma prioridade. Tudo bem se tiver prioridade, não tem problema, é uma escolha. Só que eu não posso concordar com isso, porque senão eu vou estar desvalorizando o meu trabalho. E aí, em cima de uma prioridade que eu acho. Aí eu pressionei isso, não no sentido só do dinheiro, mas para ser terapêutico para ela, percebe? Só que foi terapêutico para ela e para mim. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Então, por que as pessoas chegam para mim então, de alguma forma, ela começa a colocar. Eu cheguei ao ponto, né, eu faço esses atendimentos premium, né, que eu chamo, um executivo me contrata, paga a minha passagem, eu vou para a cidade, eu fico um dia inteiro atendendo ele, e aí, então, eu chamo de atendimento premium, né? Então, são pessoas que, né, preferem bloquear um dia, eu vou lá e tal. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, pegava-se o valor das sessões, né, e eu cobrava o valor das sessões. Aí um dia, já há muitos anos, né, aí eu conversando sobre negócios com um cara, eu falei assim, mas peraí, mas você faz isso, cobra o mesmo valor? Mas esse cara, ele tem um valor, ele tem uma percepção de valor muito maior do seu trabalho, porque ele vai, se ele tem a disponibilidade para bloquear um dia da agenda dele, isso tem muito mais valor para ele. Então, assim, você, na verdade, está desvalorizando o seu trabalho. Faz sentido. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu acho que você deveria cobrar o dobro. Eu falei, não. Aí eu entrei nessa, né, mas o dobro, nossa, o cara vai pagar, gente. Esse cara vai pagar R$ 8.000 para um dia de trabalho, ainda vai pagar minha passagem. Não, é demais. Filtro, tenta, pega esses dois, tem aí 2, 3 clientes que fala para eles, vamos ver como é que vai. Eu falei, tá bom, vou testar. Aí peguei para um, ele me ligou, ele quer, olha, então agora o atendimento prêmio agora é dessa forma e tal, parará. Então, podemos marcar? Eu falei, eu tenho agenda daqui a 15 dias, era em São Paulo. Ele falou assim, tá legal, você quer que eu marque o hotel? Eu falei, pode marcar para mim, marca um dia antes, que eu vou um dia antes, tal, tudo bem. A passagem você compra? Não, pode deixar que a passagem eu compro. Ele não perguntou nem quanto era. Aí eu falei assim, olha, só que o valor é 8.000. Aí ele falou, não tem problema, me manda o valor só para eu poder mandar aqui para a secretária, para ela poder pagar. Eu falei, eu tinha que ter cobrado 10, pô. Aí ele, tinha muito mais valor do que os 8.000. E eu achando lá que eu tinha que cobrar 3. E aí, para ele, agora, na hora que eu coloco um valor que para ele faz sentido, ele foi o melhor atendimento que ele fez na vida dele. Nossa, então, um dia foi riquíssimo, fiz 3 constelações sobre vários aspectos da vida dele, teve um valor, uma entrega dele muito maior do que mas eu imaginava assim, não, ele não vai pagar, ele não vai cobrar, imagina, um dia de trabalho meu, que eu saía da minha cidade para ir para a cidade dele para atendê-lo full time, era uma crença minha, e que fazia, não era pelo dinheiro em si, mas fazia com que ele, inclusive, desse menos valor, inclusive, do que quando eu cobrei para ele um valor que fazia sentido para ele. Verdade, agora, evidentemente, não posso fazer isso com qualquer cliente. Vou agora cobrar 8.000. Não é, né? Porque é do razoável. Agora, o valor e a percepção do valor muda muito para isso. Olha, eu vou dizer para vocês, uma das clientes que eu tive um dos maiores resultados em termos de transformação na minha vida profissional, e olha que só de regressão já fiz mais de 10.000 sessões, milhares de clientes, mas a cliente que eu tive um dos processos de transformação mais significativos, ela ganhava salário mínimo, ela me pagava o que hoje seria, sei lá, R$ 30 por sessão, que era ínfimo, né? Era a cliente social, foi um dos maiores níveis de transformação alcançados. Por quê? Porque R$ 30 para ela, por sessão, era muito valor. E ela se dedicava à sessão, ela investia no processo de transformação, e ela fez um processo de mudança absurdamente significativo. Quer dizer, não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o valor que a pessoa empresta o dinheiro e o quanto que ela deposita desse valor no que ela paga.
quando ela paga isso que é justo, ela se empodera. Senão a gente infantiliza o nosso cliente. A gente não se dá conta de quando a gente faz isso, a gente acaba desvalorizando, inclusive, a capacidade do nosso cliente de poder mudar. Eu comecei, eu agora... Vamos lá, Cláudio, vamos ver se tem mais alguém para poder falar isso, senão a gente vai ficar batendo papo aqui, Cláudio. Eu e você, a gente vai longe, né? A nossa entrevista lá tem uma hora. Não é? Ó, tem assunto, né? Tem assunto. Diga lá. Oi, Milton. Beleza? Rob. Só para ver uma questão aqui que é muito mais ampla, né? Mas talvez só para você me dar um norte. Esse fator dinheiro, ele, acho que desde o primeiro curso de constelação que eu fiz contigo, você falou, Rob, tem alguma coisa que você precisa trabalhar nisso, né? Eu nunca levei tanta questão. Eu vim enrolando até que a minha vida desandou por completo e eu acabei trazendo esse lado do dinheiro para a terapia. Sendo que a terapia era o único ganho que eu tinha e uma forma que eu tinha de resolver, inclusive, é a questão do dinheiro, né? Eu acabei travando esse lado da terapia também, deixei de atender até com clientes que eu tinha já em lista, né? Eu trouxe muito esse lado para o dinheiro para tudo, né, na vida. Inclusive a terapia, que era um lado que eu poderia estar resolvendo essa questão financeira que eu criei, um caos aí geral, né? Isso, para resolver isso, seria o destrave mesmo? Ô, Robius, o destrave, ele é focado... o destrave é uma mentoria curta, né? É uma mentoria de 8 encontros, de 3 horas, onde eu foco os 4 principais padrões de bloqueio. E aí a gente faz vivências, né? Só que são vivências em grupo, né? Então ele tem a vantagem de ter um investimento que acaba sendo para 8 encontros, 3 horas, é um investimento menor do que seria um processo individual, mas ele acaba sendo em grupo. O que acaba, o objetivo do destrave é destravar, ou seja, vocês passam pelas vivências, né? E é claro que quem é terapeuta também acaba aprendendo, né? Como pode aplicar isso, né? Nos seus clientes que têm temas semelhantes, porque eu ensino assim, um tipo de constelação específico. Então vocês vão passar por uma constelação sobre, por exemplo, a questão de onde vem a carga do dinheiro. Vem da família, vem de uma tragédia pessoal. Então é um tipo de recurso que eu uso, por exemplo, uma constelação, um trabalho de partes internas. Cada um está vivendo, então todo mundo vivencia ao mesmo tempo e cada um vai estar tendo a sua vivência e vai acessando e começa a tomar consciência e vai destravando. Isso, a gente normalmente reúne um grupo de 20, 25, 30 pessoas, né? Não mais do que isso, normalmente, porque como é mentoria, né? E eu acompanho depois individualmente, né? Então não dá para fazer com muita gente ao mesmo tempo. Mas ele é em grupo. Uma questão como essa que você está trazendo, o problema, vamos dizer assim, é que talvez exija um tipo de aprofundamento numa questão, como você está percebendo, que ela é muito ampla em vários aspectos da vida, ao ponto de paralisar amplamente, ela exige um aprofundamento para ver aquilo que para você tem sido tão significativo. Então, ele ajuda, o destrave é aplicável, mas o mais indicado talvez fosse um trabalho individual para que você pudesse aprofundar. No destrave a gente aprofunda, mas são vivências que eu vou fazendo aqui, são vivências individuais em grupo, né? Todo mundo vai vivendo aqui ao mesmo tempo, então eu não tenho como aprofundar. Depois o pessoal compartilha, é muito rico, né? A Mirth passou, fez agora, né, recentemente, a Simone, que está entrando aqui agora, estava aqui assim, também fez, assim, é de uma transformação enorme. Mas, em alguns casos, como talvez esse seu, né, e já é de longa data, né, eu acho que aí que eu precisava era uma coisa mais aprofundada, porque tem um nível de, não é resistência, mas tem um nível de consistência, né, nesse problema, que eu acho que precisa de um aprofundamento talvez individualizado, entendeu? Eu acho que aí seria o mais indicado, né? Agora, sempre o destrave, né, a proposta é essa, né, de ter uma mentoria curta, de muita vivência, não é aula, né, é vivência. Claro que aí depois quem é terapeuta ou quem quer ser terapeuta aprende, né, porque fica gravado, né, vocês podem depois voltar a assistir. Então, tem muito recurso de vivência e de aprendizado, é riquíssimo, né? Mas aí tem que avaliar, né, para cada caso, por isso que eu faço uma entrevista antes, né, uma entrevista de diagnóstico, né? Então, o destrave, não adianta você querer se inscrever no destrave. O destrave não é um curso online, né? Ele é uma mentoria. Então, tem que fazer uma aplicação formulário, marca uma entrevista comigo, eu converso sobre o momento da pessoa, porque aí, por exemplo, como você está falando, às vezes uma conversa, olha, talvez o melhor fosse fazer isso, fazer aquilo, ou não, beleza, faz o destrave, depois faz uma outra coisa. Depende muito dessa conversa, né? E eu não abro mão dessa conversa porque eu quero que realmente as pessoas aproveitem, né, o processo do destrave. Né?
Ok? Não, faz todo Mas sentido, já é de longa beleza. data, né, Rob? Isso aí eu já venho falando com Sim, você. Nós estamos inclusive falando eu de muito falo, eu tempo. até agradeci muito, porque através daquele curso, foi um dos cursos que eu fiz com investimento menor, né? Aham, Foi um dos cursos que mais me rendeu, assim, vou dizer, financeiramente, o aham. curso de constelação, que foi um curso, eu de traço de caráter, né? Que para mim foi uma união Isso, ali que isso, causou tudo ali isso. para mim. E isso já E faz o quê? foi Uns 10 excepcional. anos, Rob? Uns 10 Ah, anos? vamos dizer, faz 2018, eu creio, né? Acho que foi 18? Não, acho que foi 2018. antes, né? Foi antes, né? 17, Foi antes. 18, mas Foi foi uns algo antes, né? maravilhoso para mim, É, foi assim, excepcional e realmente foi o que até hoje é um divisor, né? Porque a constelação até hoje tem pessoas que me procuram pela questão da constelação, sua forma de abordar que esse não foi muito rico, né? Então, mas é bem interessante procurar esse caminho, porque eu acredito que é aí é. que esteja realmente uma fonte aí de começar Beleza. a ampliar isso. Muito obrigado aí pela Pensa tirar. direitinho nisso. Ok. Valeu, querido. Obrigado. Mais ok? Perguntas, vamos lá. Muito bem. Dona Mirtes, hoje não vai fazer pergunta, Mirtes? A Mirtes, quando faz logo de pacote de duas. Como? Eu estou com as guardadas aqui, mas não para hoje. Ih. Vai esperar para a entrevista, né? Ó, A Mirtes passou pelo destrave, não foi, Mirtes? A gente pode passei. falar o que foi o destrave, aí foi a experiência, a sua experiência. Como é que foi a sua experiência lá, Mirtes? Mirtes? Desde que, assim, desde que eu comecei a acompanhar você, né, e pegar você professor lá na nossa pós-graduação, eu tenho participado de vários eventos com você, todos os que posso, que consigo, e eu só posso dizer que eu tenho algumas percepções de mites antes e muitas percepções de mites depois disso. O Destrava, para mim, foi excepcional, porque a gente trabalhou alguns pontos nossos na individualidade e dentro do contexto coletivo, porque você Uhum. fez desenvolver várias dinâmicas com a gente. Eu percebo que é uma ampliação de consciência, de percepção muito grande, porque realmente abre muito o campo de percepção de, caramba, isso É. aqui que eu não estava vendo. Quando você fez essa pergunta para a Cláudia hoje, por exemplo, né? De quem falava isso com você, Cláudia? Quem é que te chamava de burra, né? Quem é que Uhum. falava isso com você? Isso nunca chegou assim, eu nunca trabalhei com nenhuma orientação que me fizesse perceber isso, né? E a gente foi condicionado e aceitou esse condicionamento de aceitar que tudo vinha do externo, que era Uhum. alguém que fez isso, que foi a minha mãe, meu pai, que eu herdei do avô, Uhum. que não sei o que lá, nananana, e no final das contas está muito dentro da gente. E até Exatamente. onde a gente permite que, mesmo tendo a possibilidade da interferência do externo, mas em mim, o que é que Isso. se afiniza com A aquela minha situação e explicação faz eu disso, permanecer numa claro, situação difícil, como a que Hobbes colocou, no claro. momento de não avançar, de não saber cobrar, de não ter cliente. E você trouxe essa percepção com muita clareza. Então, o Destrava para mim foi um divisor de águas. Eu Porque entendo que é hoje... aquilo que vocês viram, né? O Mircea a Simone está entrando aí agora também, que participou, que muitas vezes, que muitas vezes eu falo assim, não, é isso, é porque vem da família do meu pai. Eu fiz uma constelação, vem da família do meu pai. A família do meu pai sempre faliu, tem um problema com o dinheiro. E aí eu trago essa carga. Eu falei, por que você pegou? Já colocou a Exatamente. carga, então por que você pegou? Porque senão a gente faz a constelação, devolve para o pai e fica bom. Mas peraí, mas por que você pegou? Então tem uma característica sua que faz que naquela família, com aquele problema, aquela carga que existe de fato, ela faça sentido para você. Então, quando você entende o que é, aí sim você se liberta. Então, essa implicação Exatamente. é aquilo que está travando você, que tem a ver com a sua forma de ver, a sua tomada de consciência. Isso que o Destrave faz, né? E aí, no caso de terapeutas, impedindo que as pessoas possam estar vivendo ser terapeuta, né? Que é, né? Eu tenho Destrave, né? O Destrave Filhos, né? Eu tenho Destrave Filhos, Destrave terapeuta, Destrave profissional, né? Destrave empreendedor. Destrave Filhos, por exemplo, né? O Destrave Filhos é para filhos de 18 anos aos 45, né? Aqueles filhos que são dependentes dos pais, vivem dependem dos pais, não tem emprego, não tem
não definiram faculdade e ainda são dependentes de pais. Quer dizer, estão travados na vida, né? Estão jogando videogame. Estão esperando ter um emprego, comprar um apartamento para poder arrumar uma namorada, para poder casar. Não vai acontecer nunca, né? Por quê? Porque estão travados, não sabem por quê. Não fazem isso por mal, a maioria, né? É porque estão travados, né? Então, o destrave tem a ver com isso. E foi o que a Mitch falou, né? Assim, o destrave ele é muito intenso, porque são vivências, não é aula, né? É vivência, onde tem uma troca disso que a Mitch falou. Às vezes a gente faz uma vivência no destrave, né? Ah, eu fiz uma vivência do dinheiro. Aí algumas pessoas, nossa, vi aqui que tem muito a ver com a energia do dinheiro. Tem outros que falam assim, isso, para mim, não afetou. Mas aí começa a troca, aí começa todo mundo, aí eu vou comentando, né? Na troca. Daqui a pouco você fala assim, nossa, isso faz todo sentido. Quer dizer, mesmo que uma vivência às vezes não fez sentido para mim, mas quando a gente vê a interação com as pessoas e a minha devolução, isso vai fazendo insights que são, então, assim, tem um valor, né, inestimável, né? Então, e isso sabe uma muito... outra coisa, professor, assim, que eu achei também, que é que ele nos convida à responsabilidade. Uhum. O Destrave fez isso comigo, de tipo, ei, qual é a minha participação nessa confusãozinha aqui? Onde é que eu preciso me ajustar, me organizar e, e mudar esse quadro, porque isso aqui agora é a minha responsabilidade. E não é algo que pesa, é algo que nos convida, realmente o convite e a percepção. Caramba, eu estou fazendo alguma coisa aqui que não está bacana, então, se sou eu que estou fazendo, eu vou desfazer. Não, e essa que é a coisa do destrave, né? Quer dizer, você que tem que destravar, né? Então, a vivência, ela é só... Na verdade, a vivência, as técnicas são só técnicas. A técnica é secundária, né? A Mirth fez o curso que eu dei agora aqui, a recente. Eu falo isso, os métodos, eu fosse assim, desculpem, mas os métodos que vocês sabem, eles não servem para quase nada. Porque o método pelo método, só ele não provoca transformação. Agora, ele é importante porque ele promove um ambiente transformador. É o que eu faço no Destrave, promover um recurso, um método, mas que possa levar vocês a tomarem consciência do que é que está travando, porque é vocês que precisam fazer esse movimento, né? E aí, na hora que a gente destrava, por outro lado, a gente deixa a vida andar e a gente começa, então, a se deparar com as verdadeiras possibilidades de realizações e os desafios, né? Aí aparecem desafios, mas quando a gente está travado, nada acontece, né? Eu vejo o relato do Hobbes, né? Há vários anos, e aí vendo a coisa se alastrando da estagnação, isso quer dizer que tem alguma coisa da vida levando cada um de nós a convidar assim, o que está travando, que a gente está dificultando para que a vida possa fluir. A vida não faz isso para sacanear a gente, né? A vida está trazendo uma dificuldade para o nosso aprendizado. Na maioria das vezes é por conta disso, nós temos dificuldade de lidar, a gente acha que não merece, então a gente tem que resgatar esse merecimento. Por que você não merece? As pessoas estão investindo, às vezes, no destrave, investem na formação, têm uma bagagem, e aí não conseguem ir lá à frente, por que não merecem? Isso tem a ver muito mais com as nossas crenças internas, e são crenças, não são essas crenças mais superficiais, são crenças profundas, mas que quando a gente encontra e destrava, a gente se permite a poder viver o melhor, porque se a vida está oferecendo a você, é porque você merece. A vida sempre traz um recurso. A vida sempre traz um recurso. A gente é que acaba não observando e a gente arruma desculpas, né? A gente arruma justificativos, né? E aí nós estamos cheios de desculpas, cheios de justificativos, porque tem um monte de justificativo, como a Mirth falou, externo, né? A economia, a guerra na Ucrânia, é porque não sei o quê, é a minha mãe, é porque o marido perdeu o emprego. Eles têm, mas se a gente não faz alguma coisa para mudar, o resultado não é o mesmo. Então, eu costumo dizer o seguinte, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Então, a culpa é minha, mas eu, o marido, é minha, mas eu coloco o que eu quiser, a culpa é minha, né? Eu faço o que eu quiser. Ou seja, eu que produzo, mas eu atribuo a externo, porque a falta de implicação. Por isso que quando eu brinco aqui, mas eu não estou brincando, hoje vocês sabem disso, quando ela tem a gente, fala, a gente não, me mete nisso não. O que eu estou falando para ela? Olha só, não generaliza não, porque o meu processo ela nem sabe. Então, ela está falando dela, então, ok, é isso, mas isso implica, né? Ok, não, eu tenho uma dificuldade, eu tenho, como qualquer um de nós, todos nós temos, mas isso vai fazendo com que você se implique naquilo que você precisa fazer. Que se fosse depender de mim, todo mundo tinha ficado bom, todo mundo estava vivendo de ser terapeuta, estava ajudando todo mundo. Não depende de mim. Depende de cada um realmente possa identificar, ter essa disposição, né? Ah, mas é um investimento. É um investimento. Vejam bem, aí o pessoal fala assim, venha fazer uma live sobre prosperidade, depois oferece um curso de prosperidade, R$97. Desconfio. Você vai oferecer um curso na internet. Não, Simone.
vai oferecer um curso de prosperidade na internet por R$ 97? É uma coisa E que às vezes a pessoa não faz todo, hein? A pessoa não faz nem todo. Mas você veja bem, se eu estou oferecendo um curso de prosperidade que eu cobro R$ 97, tem alguma coisa errada, né? Outro dia eu falei isso para uma cliente, já há algum tempo, né? Ela trabalha com terapias energéticas e tal, e ela fala, mas não sei, eu fico assim de cobrar. Eu falei, mas qual é o seu principal produto? Eu tenho lá um trabalho que era para mulheres, que era Você Próspera, era uma coisa assim. Eu falei, nossa, eu tenho em cada turma, eu tenho 200 e poucas mulheres. Eu falei, pô, legal, né? Pô, mas então isso te dá uma grana. Pois é, mas na maioria eu faço de graça. Eu falei, pô, de graça? Eu falei, não é um problema de fazer de graça, mas olha só que incoerência. Você próspera, você não cobra para as pessoas, mas que eu quero. Mas isso é incoerência. Elas não vão valorizar, elas não é prosperidade. Não quer dizer que ela tem que cobrar R$ 1.000, mas veja, é uma incoerência. Ela fala de prosperidade, dinamiza a prosperidade, a energia da prosperidade, e ela não cobra. E ela está querendo, você estava fazendo um acompanhamento comigo, porque ela está querendo destravar por que ela não conseguia ter sucesso na vida. Eu falei, por causa disso, tem alguma coisa aí. No final das contas, é o quê? Não merecimento. Se eu trabalho com ela, no caso dela, né? Eu trabalho com uma terapia energética, quase que uma contaminação, porque ela tinha toda uma conexão lá com o astral, com o universo e tal, e ela achava que isso contaminava a energia do dia. Na hora que ele equilibrou isso, ele passou lá a cobrar não sei quanto das 200, passou para 100 e poucas, mas 100 e poucas mulheres que realmente conectaram numa energia de prosperidade. Ela ficou super feliz, por quê? Porque ela vai ser rica, não tem a ver com riqueza. Tem a ver com o valor que a gente coloca no dinheiro, não tem a ver com o dinheiro em si. O dinheiro, eu tenho uma vantagem, né, gente, que eu sou formado em economia, eu sou formado em psicologia, mas antes eu fui formado em economia. Então, eu digo que o que me salvou da psicologia foi ter feito economia primeiro. Em economia, a gente tem uma máxima que diz assim, dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Então, se você não maltrata o dinheiro, eu sei que ele vai embora. Se você não paga o juros, ele vai embora da mão do outro. Se você não cobra, ele vai embora. É simples assim. A energia do dinheiro, ela não aceita desaforo assim. Ela não vai ficar na estagnação, porque a energia do dinheiro ela tem fluxo no sistema. Se a gente retém, ela vai ficar estagnada e não vai gerar prosperidade. Então, o dinheiro precisa fluir para poder gerar isso. Só que a gente, por conta e vejam, são crenças válidas, tem a ver com nossas experiências, com situações que a gente viveu. Mas enquanto a gente está preso a isso, travado nisso, a gente deixa de realizar, né, atender mais pessoas e poder viver do nosso trabalho. Trabalho digno, né, extremamente gratificante, enfim, né? A Sônia perguntou aqui quando vai ter, nós vamos ter um destrave começando agora, dia 21, tá? 21 de novembro. Tá? Quer fazer, Sônia? Mais uma travada também, né, Sônia? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, tá cheio. Eu preciso destravar urgente, filho, pelo amor de Deus. Olha, daqui a pouco eu morro e eu não destravei. Pois é. É isso que eu falo. Tô quase lá. Sônia. Menino do céu, eu não consigo cobrar. A pessoa liga, fala assim, né, faz uma consideração. Ai, meu Deus do céu. Aí eu falei pra menina, é R$100. Ela falou assim, R$100? Aí eu vou 50. pensar. Eu vou pensar. Daí quase que eu falei pra ela, tia, vem aí que eu não cobro nada. Vai. Até hoje a menina sumiu. E aí, o que confirma pra gente? Foi caro. Ai, eu vou fazer esse destrave. Meu Deus do céu, como que eu faço para fazer isso? Eu vou fazer o seguinte. Gente! A Carol Menezes vai colocar aqui um link. Tem um link para um formulário. Coloca para mim. Ai, gente! Tem um link, um formulário. É o formulário do destrave, tá? Não é da formação. Não é porque a gente está promovendo agora a formação que vai ter em breve, também de início de dezembro, mas a gente vai fazer o destrave dia 21. É do dia 21 até o dia 17 de dezembro. Então, são 8 encontros de 3 horas com essas vivências para poder identificar. Eu vou fazer. Vou fazer, porque eu já fiz de tudo que você imagina, eu já fiz. Eu sei como é que Nada é isso. destravou. Bem-vindo ao clube. Eu vou destravar. Obrigado, viu, Nilson? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conhecer vocês. Isso. Nossa, adorei a sua aula. Como é que você chegou aqui, Sônia? Como é que você chegou aqui? Olha, eu estava no Facebook, porque eu já fiz 3 cursos de constelação. Eu tenho barra de artes, tem reiki, tem não sei o quê. Nada funciona para mim. Assim, não consigo cobrar. Então nada funciona porque você não consegue cobrar. Funciona isso. Eu não consigo cobrar, né? Então. E quando eu falo em R$100, a pessoa sai correndo. Quando você faz, como é que as pessoas acham do seu trabalho?
Quando você Não, faz... a gente... Eu fazia com os bonequinhos, né? Mas, Não, eu assim, sei. Mas como é que os clientes... Qual o retorno que você tem dos clientes? Então, eu tenho uma amiga minha que tem uma turma lá, e ela pôs eu num grupo, e acho que são 20 pessoas. Mas aí a gente fala no grupo, no preço, as pessoas saem correndo, filho. Não, a minha pergunta para você é o seguinte: quando você faz barra de access, quando você faz lá, as pessoas gostam do seu trabalho? Adora, adora, ama. Ai, sai deslumbrado. Daí eu falo, vou fazer 3 sessões de graça. Aí eu faço as 3 sessões. Eu faço as 3 sessões de graça. Eu que sou mais Aí meu bobo. marido outro dia falou para mim assim, gozado, as pessoas depois da 3ª sessão somem daqui, né? Pô, até eu que sou mais bobo. Pois é, eu tenho minha cobrar? sala. Ah, não, passou a Eu cobrar tenho uma agora? sala. Agora ficou sem graça. Mas não consigo cobrar, filho. Não, agora ficou sem graça. Agora passou a cobrar, perdeu a graça. Não, não. E agora ela está ficando mesquinha, agora ela só está pensando em dinheiro. Pois é, acho que vão falar isso. Mas olha só, isso tem a ver com a sua postura diante da vida. Como o Hobbes falou, né? É uma postura que está... Como ele falou. E vai repercutindo. Veja bem, isso acontece com todos nós, tá? Eu estava falando para vocês, aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho que eu tinha muito mais valor e que eu não cobrava. Quer dizer, o dinheiro estava na mesa, não era um problema para o cara pagar, e eu não cobrava porque era problema meu. Quando eu cobrei, ele nem perguntou quanto era, ele mandou o pix. Então, fica tudo desse jeito. Né? Bem-vindo ao clube, é você e mais um monte. Muito obrigado, vou fazer isso aí. Dia 21 estou aí com você. O formulário é para uma entrevista comigo, aí a gente conversa na entrevista para ver se é isso mesmo. Ok, muito. Informações para você, tá bom? Muito obrigado, gratidão aí por tudo, viu? Tá Foi bom. lindo. Obrigado. Você vai gostar, é muito bom. Diga lá, Simone. Simone Freitas, diretamente da Flórida. Hi, guys. Tudo bem com vocês? Como vai, Milton? Faz tempo que a gente não se fala. Pois é, temos que nos falar, né? Mais um furacão para aí? Mais um furacão para aí? Tô aqui no meio dele. Tô passeando aqui pelo meio dele. Agora eu vejo o furacão para aí, eu lembro logo assim, o pessoal vai ficar lá no primeiro andar. Não, lá, agora depois do primeiro eu já fiquei sem medo. Tá experiente agora, já tá experiente. Já. Não, o que eu queria te perguntar é quando que você pretende fazer o Destrave Empreendedor? Simone, eu estava fazendo uma divulgação para o Destrave Filhos agora, para dezembro, né? E surgiu agora em novembro, por incrível que pareça, né, um movimento de mulheres empreendedoras aqui no Brasil. E a mulher viu uma divulgação do Destrave Terapeuta e ela falou por que eu não oferecia lá o Destrave Empreendedora. Ela trabalha com um grupo de mulheres empreendedoras e com essas dificuldades, né? O empreendimento não anda, não consegue... E aí a gente começou a surgir a possibilidade de a gente pensar num grupo de mulheres empreendedoras para fazer um Destrave Empreendedores, entendeu? Então, começou a aquecer agora, essa semana. Eu estou em Portugal agora, né? Estou falando de Portugal. Foi agora, antes de eu vir para cá. Então, você está falando de qual grupo do Mulheres do Brasil? Qual é o grupo de mulheres que você está falando? Eu não sei. A mulher entrou em contato comigo lá, eu sei que é empreendedoras. Tá. Ela até me mandou um folder para poder ver, eu vou mandar lá uma arte para ela, conversar com ela. Ela está querendo, eu não sei o nome direito. Foi agora, antes de eu viajar. Mas tem a possibilidade de a gente fazer o Destrave Empreendedores, que aí o Destrave Empreendedores é um que eu já faço há algum tempo, né? Tá travado? Não, mas acho que você que travou. O Destrave Empreendedor aí eu vejo espírito empreendedor, né, vontade, visão sistêmica, tem força da decisão. Então, vários aspectos que envolvem a questão do empreendimento, né, do empreendedor no empreendimento. Né? Então, Destrave Empreendedor também é bem interessante. Né? Esse eu já não faço de algum tempo, uns 3 anos, e agora a gente vai voltar a fazer. Mas a gente vai ter agora o Destrave Terapeuta, dia 21. Aqueles que quiserem, então, o link que a Carol colocou aqui, pedi para colocar. É um formulário para preencher, que aí eu marco uma entrevista comigo. Vou ter o maior prazer de repente, conversar com vocês, que a gente está fechando a turma, né? Porque não é uma turma muito grande. E é uma mentoria. Durante esse período do Destrave, eu também dou um acompanhamento individual, pessoal. Quer dizer, tem um aplicativo. Então, pelo aplicativo, vocês podem fazer perguntas todos os dias para mim, que eu respondo
a todo mundo que coloca perguntas no aplicativo, né? Então, uma forma de acompanhamento individual bem próximo, que é o que me dá muito trabalho, mas é o que dá realmente certo, porque eu vejo a dificuldade de cada um, eu consigo pegar pela mão e acompanhar a dificuldade de cada um, né? Ok? Muito bem, mais alguma pergunta? Simone está entrando, a internet dela estava... Mais alguma pergunta? Muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos. Milton, desculpa. Minha internet aqui, essa internet dos Estados Unidos é pela misericórdia, viu? Então, sabe por que eu te perguntei? Eu nem vou pedir para você me responder de novo, para não ficar cansativo para as outras pessoas, mas eu te perguntei porque eu gostaria de indicar para outras pessoas, mas eu percebo que que elas não são terapeutas. Quando você falou do Destrave Empreendedor, me chamou essa atenção. E aí eu queria saber de você, se tudo bem essas pessoas, assim como eu participei, né, no Destrave, não sendo terapeuta, que fez total sentido para mim, mas eu já tenho essa caminhada, né, de conhecimento, de estudos na linha psicológica e de desenvolvimento humano. Quando a pessoa não tem e ela está mais alinhada essa questão do empreendedorismo, mas tem essas travas financeiras, ela pode vir nesse, tudo bem? No Destrave Terapeuta? Pode, você viu o efeito que tem para você. É só que ali são 4 temas muito específicos. No Destrave Empreendedor, Simone, são questões do empreendedor. Então, eu trabalho o espírito empreendedor, força da decisão, alinhamento com o propósito do negócio, do empreendimento. Então, são questões muito específicas que eu vejo que normalmente o empreendedor não anda, exatamente. Ali você vai ter, inclusive, a questão do dinheiro. Às vezes o empreendedor não vai porque ele tem dificuldade de dinheiro, mas a dificuldade de dinheiro é um dos elementos. Mas tem o espírito empreendedor, tem gente que não tem. Eu tenho um trabalho de uma constelação com os elementos do espírito empreendedor, é uma constelação riquíssima. Então, eu faço muito voltado para as dificuldades do empreendedor mesmo, entendeu? Então, você viu... E eu não sei se você falou... Eu não vi se você falou que quando vai ter a próxima, mas você está desenhando já, né? Do empreendedor porque surgiu essa das mulheres, então isso está me levando a formatar de novo para poder oferecer logo, né? Porque aí tem uma demanda de mulheres, aí eu acabo oferecendo e amplio isso para quem quer passar, né? Quem quer fazer o Destrave Empreendedor, né? Ok? Congelou de novo. Vai reclamar da internet dos Estados Unidos, ó. É mole? Simone, essa sua amiga, hein, Mirce? Muito bem, a congelou mesmo, lá. Ficou congeladinha. Tá travada, ela tá travada. Já destravou, tá vendo? Ó, passou do destrave, destravou agora, Simone. Muito bem. Eu vou fazer de novo o destrave, depois a gente fala. Tá bom. A gente precisa conversar mesmo, precisamos voltar ao nosso assunto lá. Gente, quero agradecer a todos, muito obrigado pela presença, pela participação. Quem quiser estar conosco, então tem aí o link. O Destrave começa, então, no dia 21, então eu estou fazendo as entrevistas mesmo daqui de Portugal, que vou estar aqui até o final do mês, mas a gente vai estar trabalhando online, a gente trabalha do mesmo jeito, né? Só o fuso que aqui já são meia-noite, mas a gente está aqui inteiro. Faz parte. Quero agradecer muito a presença de todos. Grande abraço para todas, para todos. Fiquem bem, fiquem em paz, até a próxima. No final de semana, essa aula já vai estar na plataforma disponível para vocês reverem a hora que vocês quiserem com o mapa mental, tá ok? Tá bom? Grande abraço. Tchau. Tchau. Maria Joaquina, um abraço. Muito obrigada, professor. Um abraço, tchau. O pessoal de Portugal, nós estamos em Portugal, hein? A partir dessa semana, imersões. Boa noite para todos. Gratidão. Obrigado, Yasmin. Até mais. Tchau. Tchau.